Fala, meu povo! Estamos aqui mais uma vez, Podcast Machador. É não, Pepe? E aí, meu patrão? Tudo firme? Tudo firme? Massa. Fala, turma! Quem é o convidado de hoje? Rapaz, hoje a gente tá meio nervoso, né? Iniciando aqui essa conversa, você não deixou nem me cumprimentar a galera de casa. Então fala aí, do nervosismo, seu né? jargão. Fala aí, fala aí de hoje aqui. Fala aí. Mas vamos lá. Fala, turma! Tudo firme? Agora foi. Agora a gente começa o podcast. Convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que o técnico de registro da ABC-CMM que mais registra animais na Bahia. Que responsabilidade, hein? A gente aqui hoje. Rapaz, é grande, viu? Vamos anunciar o nome dele? Pau na máquina. Chiquinho Francisco Gonçalves. Francisco Gonçalves. Só que se eu falar isso aí, ninguém sabe. Ninguém sabe quem é, só Chiquinho. Turma, bom demais estar aqui. Gostei muito do convite. Já assisti os outros episódios. Uma satisfação muito grande estar aqui pra gente poder falar do Manga Larga Machador. Isso aí... Falar do Manga Larga Machador já é minha vida, o que eu falo, o que eu faço, todos os dias. Respira isso, ultimamente, né? Respira isso. Então, bom demais. Vamos que vai ter muito papo aí, muita pergunta. Muita. Você viu que a lista tá grande. Mas antes de mais nada, velho, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado de verdade, A gente sabe meu que sua agenda é cheia. É, isso aí. Então, seja bem-vindo. Fique à vontade. Se você quiser consertar o microfone pra você ficar mais à vontade. Não, acho que tá gostoso aí? Tá bom aqui. Tá tranquilo? Show de bola. Tá sossegado. Ó, tem uns frios aí da Rainha dos Frios pra você comer. Nosso amigo Thiaguinho mandou aí lá do Castelo Branco. Mais uma segunda-feira, sempre mandando. Fique à vontade na nossa caneca do podcast. Tem novidade de patrocínio também, não tem? Tem muita novidade Fala aí, de patrocínio. Pode falar já? Fala. Rapaz, eu tô com um patrocínio hoje pra anunciar que o patrocínio é grandão. Podcast que é pequenininho. O patrocínio de hoje é de ninguém mais, ninguém menos do que nossos amigos Cavalo VIP, na pessoa de Davi Kellner, Marcelo Fragoso, lá do Pernambuco, grande leiloeira, promotora de eventos. Top, ligou pra gente, bateu um papo aqui, acreditou no projeto. Acreditou Obrigado, no projeto. Xará. Mais Valeu. um que vem somar aí, Mais parceiro forte. É isso aí. Cavalo VIP, patrocinador oficial do podcast Machador. Cavalo VIP, pessoal. Vamos embora. Isso aí. E aí, Chiquinho, vamos bater esse papo? Bora, tranquilo. Curioso aí pra saber, a turma quer saber como é que você começou aí na raça, como é que começou? Vou mexer com cavalo, grande porte, pequeno porte, como é que começou isso aí? Você técnico de registro. Você técnico, acho que isso aí já foi depois, ele vai contar. Isso, não, minha história na raça é engraçado, que é diferente da maioria das pessoas que hoje vivem do cavalo, trabalham do cavalo. Eu não venho de família de ninguém ligado a cavalo, nada relacionado nem a fazenda, nem a cavalo, muito menos a Manga Larga Machador. Engraçado que foi meu primeiro estágio no primeiro semestre de faculdade. Um amigo meu que era veterano da faculdade, que eu já conhecia, Chiquinho, vai ter uma exposição na Fenagro, tem interesse de ir? Tenho. Aí me colocou no meio do julgamento do machador, a princípio só para anotar a prancheta. Os juízes falavam, notava. Até hoje eu lembro. Foi Riba julgando morfologia e Massinho julgando macho. E aí lá, não sabia nada, não sabia que existia a diferença de marcha batida e marcha picada, não sabia nada, zero, verde. Voando. Só que aí eu fui e gostei daquilo lá. Aí foi, na época que tinha todas as exposições mesmo em Salvador, eu estudava, fazia veterinária lá na UFBA, aí logo depois Expo Bahia, logo depois assim, Fenagro para Expo Bahia em abril. O homem é UFBA, viu? Pesado, federal. Aí foi, me chamaram para estagiar de novo. Depois Expo Rural. Depois Fenagro novamente. E aí na faculdade, depois do quarto semestre, peguei a matéria Equinocultura, o professor Bonina, e comecei a ser monitor. Depois da matéria, comecei a ser monitor da matéria. Então eu ficava faculdade, exposição, faculdade, exposição. Tanto que na minha cabeça, eu não sabia nem do trabalho do técnico. Aí eu fiquei na cabeça, que como eu estagiava sempre com os árbitros... Seu estágio, rapidinho, foi em parte clínica ou estágio na pista? Não, estágio na pista. Na pista mesmo. Julgamento. Anotando Anotando. Admissão, essas coisas? Não, era principalmente com os árbitros. Anotando Ao lado as dos avaliações, as Perfeito. notas, né? Anotando. Você achou o que desse cavalo? Só que o cara verde, você tá na frente de um... Eu não sabia nem que Massinho era Massinho. Você achou o quê? Você vai responder o quê pro cara que você não entende nada? Você nunca teve contato com cavalo antes de... Não, teve chegar contato lá? assim. Meu avô tinha fazenda, mas nunca teve cavalo Zero. de registro. Tanto que eu brinco que eu, meus irmãos, meus primos, quando ia pra lá, era tipo assim, o cavalo bom era o que corria. Não sabia de marcha. que corre mais. O que corre mais. Criança gosta de quê? De correr com o Aventura, cavalo. E aí, tipo assim, era a minha ligação que eu tinha, lógico. E cavalo é um animal que ele encanta demais. Sempre. Dá até alguns problemas isso. Sim.
Porque encanta tanto que a pessoa fica cega muitas vezes. Depois a gente fala isso aí mais na frente para alguns criadores. Emoção acima da razão. É, que aí acaba acontecendo isso. Aí sim, eu sei que eu comecei a estagiar. Aí na minha cabeça eu falo, pô, quando eu formar, eu quero ser árbitro do Manga Larga Machador. Já começou a idealizar. Aí já comecei a idealizar. Aí todas as exposições que tinha, eu tava. Aí comecei a sair de Salvador. Exposição de feira, exposição de Vitória da Conquista, e tudo que era exposição eu arrumava o jeito. Pai, ó, vou estagiar ali, me arrumo o dinheiro. Aí eu ia pra lá só pra ficar dentro da pista. E aí eu comecei a me aproximar mais, que é meu pai dentro da raça, meu grande professor, Zé Augusto. Conheço, E grande aí, Zé. aí eu comecei a estagiar com o Um abraço, Zé. meu amigo José Augusto Simões Riz. É isso aí. Eu devo muito profissionalmente do que eu sou hoje, devo a ele. E aí eu comecei a estagiar também com o Zé. Não ainda rodando, mas na admissão de pista. Aí eu ia pra pista, ficava na admissão, aí eu ia pro julgamento de morfologia, depois ia pro julgamento de marcha e ficava aí, sempre voltado ao Manga Larga Machador. Nesse Isso início, não formado ainda. não, tudo estudando. Não. Estudante. E aí, lógico, como eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu tive a oportunidade de estagiar. Estagiei em outras raças, estagiei no Campolina, no Pampa. Aí eu lembro quando o Fenagro era Fenagro mesmo, tem uma vez que teve um julgamento de morfologia de cavalo árabe. Sério? Foi. Aqui no isso aí, eu Salvador. acho que 2008, 2009. Antigamente a alguma coisa Fenagro, A Fenagro era forte, você ainda né, pô? se via muitas raças, né? A Isso, Palusa, muito carrabo, Gado, preto, tudo Isso, misturado, que você né? imaginar, E aí eu- verdade. eu Hoje quem acompanhei- dominou o Machador. Eu acompanhei muito julgamento de pônei. Acompanhei um julgamento de morfologia de árabe. Julgamento de... Teve uma vez também que teve julgamento do quarto de milha. Não é muito minha área, mas eu sei que tem a linhagem de conformação. Aí teve o julgamento, eu tive a oportunidade de acompanhar. Acompanhei de gado também, gado de leite, gado de corte, porque até pra você Aprender ir ampliando. Tudo. Acredito que isso serviu demais Muito, para Demais, demais. Sua Até pra ele experiência direcionar, hoje, né? saber o que ele É o que quer eu hoje. falo, hoje a gente vê um cavalo, só que a gente tem que lembrar que pônei é cavalo. Todas as outras, quarto de milha é cavalo, bretão é cavalo, árabe é cavalo, é tudo cavalo. Então, tipo assim, um aprumo correto é um aprumo correto, Independente da raça. independente da raça. Entendeu? Então, você vai aprendendo, você vai abrindo os olhos, lógico, cada raça tem o seu padrão racial a ser seguido. Só que se foi abrindo meus olhos, e eu sempre gostei mais do Manga Larga Machador. Não tem nem muita pergunta, assim, o porquê. Na época dos estágios, eu gostava mais de estagiário, mas não sei se pelo volume de animais, a quantidade de serviço era maior, então você tava... Então eu sempre fui apaixonado por isso aí. Aí depois que eu comecei a conhecer mais Augusto, a gente conversava muito sobre essa questão do registro, como é que funciona. Aí ele foi me explicando, falou, ô Zé, deixa eu rodar um dia com você. Aí ele deixou. Aí você foi dar campo com ele. Aí eu fui a campo para registrar animais. Que até então não sabia o que é que acontecia, mas nunca tinha ido a campo. Aí depois que eu parei e pensei, eu falei, opa, quero ser árbitro não. Acho que meu perfil é muito mais para ser técnico. Você pensou em ser árbitro de julgamento? Porque a maioria do estágio era Era no dentro da direcionado era pra direcionado para o julgamento. Tanto que eu cheguei a julgar poeirão aqui na Bahia ainda. Julguei alguns não, passei uns 4, 5 anos julgando poeirão. E aí o que foi que aconteceu comigo? Foi de 2007 até 2013, minha turma foi 2012.2, só que eu colei grau, teve greve, colei grau em 2013. Todas as exposições que tiveram em Salvador, em Feira de Santana, em Iguaí, que é o interior de minha mãe, Vitória da Conquista, todas essas eu estava estagiando. Depois que eu formei, aconteceu um negócio. Pô, cara, não, você forma, você precisa mostrar resultado. Não dá para eu ficar só indo para a pista para estagiar. E aí comecei a trabalhar, fiz uma pós-graduação em clínica e cirurgia de equinos também, atendi a parte de clínica muito pouco, mas cheguei a atender. E aí o que é que eu fazia? Comecei a ir para a pista para fazer locução. Ó Deus como faz as coisas. Comecei a ir para a pista para fazer locução. Com João Paulo. Justamente a exposição que ele não podia, ou então a exposição que ele estava, mas que estava muito Explica assim arrochado. para o pessoal que não sabe. Pra fazer muita locução... Gente, locução é o quê? A locução de pista? Para quem já acompanhou pista, é chamar os animais da próxima categoria, anunciar resultado. Quem foi o campeão, Quem anunciar foi o campeão, os nomes. o reservado, tudo. E aí João Paulo começou a ter confiança em mim. Comecei a ir para algumas exposições. Por exemplo, tinha 2 interiores, Itabuna e Teixeira de Freitas, um exemplo. Caiu na mesma data. Ele ia para Itabuna e ia para Teixeira. Qual a importância disso? Perdi o medo do microfone. De falar em público. Tô percebendo. Perdi o medo do microfone de falar em público. Outra coisa, como eu ia sozinho, eu ia representando a empresa dele. E João Paulo sempre foi um cara muito sério.
A Nordeste Promoções. Sempre foi muito sério, muito correto. Então, como eu estava levando ali o nome, qualquer coisa que tinha que... Quem respondia pela empresa naquele momento era quem? Eu. Então, eu tinha que estar com o regulamento de eventos na ponta da língua. Afiado. Isso já me ajudou quando eu fui fazer a prova do machador. Aí, nesse meio tempo, eu falei, não, eu quero ser técnico de registro. E aí, eu ia para a pista, fazia o que eu tinha que fazer na parte da locução, só que aí ficava junto com os árbitros. Eu ia para a pista, ficava na admissão de pista, ajudava o técnico a fazer a admissão de pista, vinha para a pista, ficava com o árbitro de morfologia, vinha para a pista, para o árbitro de andamento. Então, nisso, eu passei mais 5 anos quase, que foi quando abriu a prova para técnico. O pessoal perguntava, poxa, você está apostando todas as suas fichas profissionais para ser técnico do machador, e se não der certo? Eu falo, Ou seja, você ficou esperando abrir a prova para fazer. isso. É isso. 2013, quando eu colei grau, até 2017. Eu gosto de data. Então vamos lá. Ele gosta de saber as datas. Mas assim, pra galera de casa entender, até pra gente mesmo entender, o que é que você precisa fazer pra você ser técnico? Você precisa ter uma graduação X, você tem que esperar a prova. Explica pra gente como é que funciona isso Tem aí. que ter zootecnia. Isso. Para ser técnico ou árbitro, Sim. o processo é... Os critérios são semelhantes, são os mesmos. Você precisa ser zootecnista, veterinário ou agrônomo. No meu caso, eu sou veterinário. É ou I. Ou. Um dos três. Não, Um dos três. São 3 cursos superior diferentes. Tanto que boa parte hoje do quadro técnico e de árbitro são ou zootecnistas ou veterinários. Certo. Agrônomo, acho que tem poucos. Não vou dizer aqui a quantidade exata, não. E aí faz uma prova teórica, prova prática, psicoteste. E aí, nesse meio caso, demorou um pouco para poder abrir. Nessa prova, basicamente, fala do quê? Do regulamento Tudo. do machador? Tudo. É focado nisso? Tudo. Regulamento do machador, equinocultura geral. Sim. Entendeu? É o que fala, a gente tem que saber. Não pode ficar só machador, a gente tem que lembrar que machador é um cavalo. Sim, cavalo. O que é que ele come? Pô, eu tô com a terra assim, não é que você vai ser especialista na forragicultura. Mas você tem que entender. Mas você tem que entender de uma forma geral. É Entendi. o que eu brinco, assim, técnico não joga. Pô, eu posso não saber construir uma baia, mas se você construiu errado, eu sei que ela tá errada. Perfeito. Entendi. Entendeu? Não sou especialista em forragicultura, mas se seu feno tá muito seco, tá mofado, alguma coisa, eu tenho que ser, ó, bicho, não evita oferecer esse tipo de alimento. Então, no caso, você esperou. Essa prova demora de abrir. Período. Demora, porque o machador ele tem uma coisa que a maioria dos técnicos machador vive do trabalho de técnico. Então, tipo assim, não adianta eu chegar aqui na Bahia hoje e botar... vou botar 15 técnicos de registro na Bahia. É bom que ninguém vai esperar mais nunca para chegar um técnico. Só que aí o que é que acontece? O técnico ele deixa de viver daquilo, aquilo acaba virando uma atividade secundária, tipo um bico, entre aspas. Então, muitas vezes, o que a gente já via acontecer, quando é apenas um bico, Hoje na Bahia são quantos técnicos? são 5. 5. Eu, Zé Augusto, Gustavo, Guto, Geraldo Augusto e Rodinei. Rodinei é técnico antigo, ele já foi o supervisor dos técnicos lá de Minas. Aí ele aposentou, a família da mulher dele aqui de Rio de Contas. Aí ele veio para cá, ele está atendendo ainda aqui na Bahia. Esses técnicos é uma dúvida até que eu tenho. A gente ouve falar. Eu achava que eram 3 técnicos. É uma novidade para mim ser 5. Rapidinho, só para te contar. conclua. São 5, é porque eu lembrei aqui agora. Só que no extremo sul da Bahia, aquela região ali, Alcobaça, Teixeira de Freitas, Eunápolis, normalmente vem um técnico do Espírito Santo. Ainda tem um... No extremo Técnico de oeste, fora. no extremo oeste, que é a região de Barreiras, vem um Então técnico ainda de tem um Brasília. suporte ainda. É, tem. Porque a Bahia é grande, né? A Bahia é muito grande. É porque, acredito eu, que é mais prático Mais vir perto até. uma pessoa de lá que é mais perto do que o daqui da Bahia. É mais barato. É, menos... Não é nem só mais... Tipo assim, teoricamente, eu que teria que atender Barreiras. Só que de Feira de Santana Aí para ele Barreiras empresta um são, sei lá, técnico. 700, 800 quilômetros. Poxa. De Brasília para Barreiras são 400. É metade. Sei lá, acho que 400 ou 500. Então, tipo assim, é muito mais perto. Então, é muito mais jogo. Já um técnico que atende lá um tempo. Então, é muito melhor, sai mais barato para o criador, por conta do deslocamento, Então todos são divididos por região. por região. Não existe, assim, um impedimento de atender, mas você acaba, tipo assim, pô, eu tô com um volume Direcionando. grande Direcionando por custo também. Claro. KM, Eu tô com um volume grande aqui eu tô morando em Feira de Santana hoje. Tô com volume grande. Pô, qual a lógica de eu sair para ir atender em Vitória da Conquista, que Gustavo, que é outro técnico, mora em Conquista? Sim. Entendeu? Então vai, a não ser que seja alguma emergência, Deus é de livrar, acontecer algum acidente, ele tá impedido de trabalhar, eu vou para qualquer canto.
Agora, no caso, você é um representante da BCCMM, mas você é autônomo. O técnico é autônomo. Autônomo. Eu sou credenciado Sim. pela BCCMM a realizar essa atividade, que é também um credenciamento no Ministério da Agricultura para poder fazer. Não é tão simples assim da associação. Ah, não, chama fulano de tal para ser técnico. Não, é um credenciamento pela associação e pelo Ministério da Agricultura também. Entendi. Para autorizar você fazer esse serviço. Entendi. Tanto que, se der algum erro ou alguma coisa, é o Ministério o MAPA, no caso, que vai fiscalizar. Quem fiscaliza a associação é o Ministério da Agricultura. Entendi. E o criador? Pronto, começamos agora, já estamos andando. Por etapas aqui. Essas partes dessas perguntas ele gosta, eu deixo ele à vontade. Só não quero polêmica. Não, fica sem tranquilo. Estamos chegando. Aí, então, você se formou, tem região, cada TEC você atende uma determinada região e atende os criadores. E para o criador, para ele encontrar, como é que funciona? Ele vai... Como é que funciona? Muita gente gostaria de estar começando na raça, é muito importante Quer entender, a informação, né? quer entender. Vou ligar para Chiquinho, ele vai me cobrar quanto para ir lá? É por KM? Por visita, É por visita? cabeça. É por animal? Como é que funciona isso? Ó, como que funciona o atendimento para o técnico? Criador novo, está começando. Tanto que tem alguns que estão brigando comigo, porque de vez em quando me liga, eu te liguei, você não atendeu, eu mandei mensagem, você não respondeu. Já vou falar aqui para todo mundo. Qual é a câmera aqui que eu posso olhar? Aquela ali. Essa aqui acho que ele tá guardado. Eu vou me justificar ali no podcast. Mas Não é maldade. Porque o que é que acontece comigo? Graças a Deus eu estou trabalhando muito. Só que eu tenho uma coisa comigo. Quando eu estou atendendo um criador, já me falou isso. eu estou atendendo Atenção, o criador. Se eu for responder todas as mensagens ou atender todas as ligações, eu deixo de estar fazendo meu trabalho principal, que é quando eu estou com o criador ali no momento, com o cavalo na minha frente, é exclusividade para mim, é estar ali. Aí muitas vezes, aí você recebe algumas mensagens, aí tem dia que é aquela correria braba, Acumula. aí acumula, aí você chega em casa 10, 11 horas da noite, quando vê tem 100 mensagens. Você não consegue, humanamente falando. Aí você não Vai consegue respondendo, vai responder. cochilando. Aí tanto que eu brinco, quer falar comigo, o melhor horário, entre 7 e 9 da manhã e 8 e 10 da noite, que é o horário que eu tô saindo de casa Você já me ou falou. chegando em casa. Por quê? Porque normalmente você tá saindo de casa, tá ali tomando café, o celular tá aqui do lado, não chega uma mensagem, você responde. Você não vai baixar 500 mensagens para poder... E não é maldade. Isso aí eu falo com todo mundo. Só É que algo a muita questão gente... humana mesmo. Isso, eu né? sei que muita gente briga comigo que acha que, tipo assim, aí tem criador que já virou... Poxa, que eu não ia te mandar mensagem às 7 horas da manhã. Mandei 11. Porque eu sei que você tava falando, mas 11 é pior E pra mim. além disso, tem a janela da estrada, né? Sem sinal. Isso. Você tá em zona rural. E aí, a maioria hoje é WhatsApp. Eu vou ser sincero, eu pego muita estrada. Eu não vou estar olhando o WhatsApp quando eu estiver na estrada. tá E assim, dirigindo. algo que justifica isso que você mesmo está pontuando agora, de algumas reclamações, é o número de registros que você Isso. faz. Aí tem um volume Isso mostra o volume que ele trabalha. Ou seja, Quantos por semana, Chico? Depende da semana. Tipo assim, A média. hoje é que dia? Quinta. pergunta logo segunda. por ano, porque o homem é robusto, pô. Quanto foi que ele registrou em Hoje é 2022? Hoje é segunda-feira. Segunda. É. Ó, semana passada foi, acredito, com 100, 150, mais ou menos. O homem tá se perdendo até nos dias. Não, é Pera porque aí, não tem... 150 na animais em semana? uma semana. É, mais ou menos. Ah, Então, no sua. mês dá uma média aí de Então, 600 animais, não, 500 não animais. dá isso tudo, é porque semana passada foi meio pesado. Especial. 500 animais por mês? Mais ou menos? Dá uns 300, mais ou menos. 300, 350, mais ou menos. Mais de 3 mil animais registrados no ano. A notícia é boa pra você, né, Pepe? Por quê? Bicho, animal pra você Tem muito vender, bicho pô. pra vender, aí tá Uai, tá vendo? Ele deu estralo. Eu gosto dele porque disso ele me ajuda. Pô. É, né? Agora sim, tem 5 animais lá que eu tô dependendo só de tu pra registrar, pra eu vender. Tu vai lá. Eu vou levar tu agora aqui, quando a gente sair. Sai daqui, já vai lá pra Aí São chega Felipe. meia-noite, a gente chega lá em São Aí tá Felipe. sossegado. Mas Não, aí outra coisa, assim, que o pessoal briga muito também. Como é que funciona a visita? Normalmente o criador. A gente não falou do valor. Não, Esse vou ponto. falar. Gente, é. Ele vai entrar em contato com o técnico, normalmente da sua região, ou que alguém da associação indicar, para marcar a visita. Ô, como normal comigo. Ô, Chiquinho, eu tô com alguns animais ali em São Felipe. Tô com 5 potos para chipar em São Felipe. Como é que faz? Quanto é que custa? Todo mundo aí fala, ó, não posso te passar o valor da visita agora, total. Por quê? Porque vai depender da quantidade de gente que eu atendo, quantidade de criadores que eu atendo. Que é uma coisa que eu sempre Na faço, região? é roteiro.
na região, naquele mesmo período de tempo que eu vou estar lá. A visita hoje, até 10 animais, custa R$ 358. A partir daí é R$ 36 por animal. E o deslocamento? Mas espera aí, R$ 358 para 10 animais do mesmo sufixo. Isso, do mesmo criador. Por exemplo, eu tenho 10 animais lá na baia. Eu não tenho sufixo. Um exemplo. Eu vou chamar para você registrar os 10 animais, cada um de um sufixo diferente. Pronto, não, mas aí é diferente. Engloba. Aí eu Você sei. faz porque é um chamado só. Não, isso? que aí não, aí vão ser vários chamados, mas você, tipo assim, eu sei que é você que é o dono daqueles animais, tudo certinho, aí eu cobro uma visita só. Teoricamente Entendi. era pra eu cobrar 10 visitas. Perfeito. É essa a Entendeu? dúvida. Mas aí a gente vai pelo bom, Bom senso. senso. Entendi. Se eu souber que tem algum criador esperto que tá juntando os indo- outros pra dizer pra mim, aí não, eu vou cobrar... Pode ser Individualmente. até dele que eu cobro individual. Porque o correto seria cobrar por chamado. Sim. Por atendimento. Mas aí você vai pelo bom senso de Massa. cada qual, né? Bacana. E aí o valor, que aí que muda muito, é o deslocamento. Então é isso, quando eu vou atender lugar mais longe, 300, 400 quilômetros de casa, que eu sei que o deslocamento vai ficar muito alto, aí o que é que eu viro pro criador? Justamente isso aí. Ó. Turma, junta o pessoal da região, vai conversando. Por quê? Porque na época, lembra, ano passado a gasolina chegou a R$8. Sim. É R$4 o R$4. deslocamento. Aí você vai 250 quilômetros que você vai, que são 500 e de volta, vezes 4, dá R$2.000 de deslocamento. Se você for pagar sozinho, Aí pra você pagar sozinho, R$358 de uma visita, mais R$2.000 de deslocamento pra chipar 2 potros, Hoje, Tá caro, isso pô. tudo que você faz, toda digamos assim, montar a logística, o roteiro, é sozinho ou você tem alguma Sozinho. secretária? Você faz só? sozinho. Que eu já pensei em ter alguma secretária, principalmente pra essa questão. atender organizar. telefone. Só que quando a gente lida com cavalo... Pra montar a sua agenda, no caso, né? Isso. Só que quando a gente lida com cavalo, é mais complicado. Porque muitas vezes você chega numa determinada região, você fala com todo mundo ali que você conhece. Ó, tô indo na região tal dia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que chega lá, tem um criador novo, um usuário que você não conhecia. Pô, o técnico tá na região. Você tem como Começa a passar aqui em aparecer casa. acaba fugindo da organização. E aí acaba fugindo. Só que muitas vezes você pensa, a depender, se você tiver lugar muito mais longe, você fala, pô, não vou deixar esse criador na mão. Se estiver perto, você beleza. Ó, na próxima vez que eu venho aqui, que eu tiver de passagem aqui, eu passo aqui. Mas se for muito longe, Eu sei e aí eu disso. vou passar, o que eu vou lá, sei lá, 2 vezes por ano, numa Isso é região. muito real, acontece na prática, porque às vezes quando ele tá por lá, pela região, começa pessoas que eu vendi, os usuários que Abre o os chamado. animais estão em meu nome, abre Liga. ligeiro, corre, Que ele tá aqui aqui. ainda, eu tenho que ir no mês parar o trabalho, abrir o computador E pra quem não sabe, abrir o chamado, porque a gente falou aqui da parte prática, né? Que é ligar pra ele e tal. Chamado que a gente chama Mas é ordem de serviço A ordem de na serviço, associação. exato. Você tem que entrar no site, no caso o criador, né? Quem é o proprietário do animal tem que entrar no site da BCCMM, abrir o chamado, escolher o técnico pra poder ir. E aí eu vinha, estralou até uma pergunta agora. Dentro disso, a gente falando dessa parte de organização / atendimento, você acha que existiria talvez uma forma da própria associação facilitar essa organização para os técnicos diante da quantidade de abertura de chamado que tem no site? Por exemplo, eu abri um chamado para você essa semana. Eu tenho 10 bichos para registrar. Então, isso chega para você de que forma? Chega planilhado, por região? Não, chega pelo plantel do criador. Só um aviso. Não, aí chega todos os animais que estão Chega a aptos relação, né? a serem registrados por registro, a serem avaliados por registro provisório, e todos os animais que são avaliados por registro definitivo. É porque quando abre um chamado para tudo. Para todos os Não animais. tem como selecionar o Só animal. que a maior prova da região é... Um exemplo. É porque o sistema já diz, A pessoa tá com o animal em Lucas Lira e tá com o animal em São Felipe. E o chamado é o mesmo para todos. Um exemplo aqui, entendeu? Não tem como diferenciar isso dentro do Isso. sistema. Não tem como diferenciar. Aí o próprio sistema, a associação, é impossível a associação saber Onde é que está a Araçatuba localidade de cada animal. vendeu um Porque animal para um usuário. Aí A teria maioria que dos usuários abrir- não estão registrados, então fica animal em Exato. nome Aí de teria outros, que abrir de terceiros. campos dentro do sistema e acabar gerando Não, uma mas aí não burocratização Já desse pensou caso, se né? todo cavalo que, possível principalmente, qualquer Aras vendesse para um usuário, tivesse que informar a associação que vendeu para o usuário, que o usuário não está nem cadastrado. Aí na você associação. terminou de informar, o cara acabou de vender para outro. Já entendeu? Então, desatualizou. Por exemplo, Aras 4x4, quem faz atendimento lá há muitos anos é Certo. Dr. Zé Augusto. Só que eu registro muito animal do 4x4. O quê? Animal de venda, animal que está na mão do usuário. Então, volta e meia, eu ligo para Davi Neto ou para Davi, pai. Ó, tô com animal assim, 4x4. Pode registrar? Pode. Direto, muitas vezes a gente fala. Então, por que Confirma. eu falo pode registrar? Para não cair no erro
De tipo assim, o cara tá... Ah, não, tá chamada Inadimplente. aberto aqui, o cara tá devendo. Tá Inadimplente. chamada aberto aqui, o cara tá devendo. Pendência financeira. Faculdade, Entendeu? E aí o cara, não, nada, eu sou amigo dos meninos lá, pode vir que eu vou registrar. Não, mas daqui a pouco, poxa, que E Isso é acontece, muito né? comum. pode acontecer, não tem... Já A região de feira mesmo, Chiquinho domina, como ele mora lá, né? A gente trabalha muito na região, tem muitos clientes, ele sempre tá ligando pra gente, batendo papo, pra confirmar os registros. Tem muito inadimplência, Chiquinho. Não chama. Não, comigo até que não. De vez em quando aparece, de vez em quando acontece. Mas não é muita, não. Tô ficando- Graças a Deus. Tô ficando Uma ousado porque- igual a Davi, perguntando Não, mesmo. uma por quê? Porque o valor é baixo. Agora ele tá dizendo que ele é liso. Não, mas o valor é baixo mesmo. E outra, vamos ser justos, bicho. A visita, normalmente, eu falo aqui aberto, com deslocamento, quando você faz toda essa divisão, gira em torno ali de 450, 500, 600 reais. Se for muito longe, pode aumentar. Mas se você quer criar cavalo de raça, vai ficar devendo para um técnico de registro 450, Pelo amor 500 de Deus, reais. é melhor acabar. Então, normalmente, não acontece com a gente. Entendeu? Que, pô, Sim. o valor é baixo. Tô te falando aqui, não sei nem se pode xingar aqui, mas... Fica o pau. Mas assim, ele tá conversando comigo aqui sobre sua trajetória e tá me remetendo a alguns momentos que a gente já conversou em Beira de Cerca. E assim, teve coisas que ele não trouxe aqui, mas que me surtiu uma admiração por você lá atrás. Dele tá falando dessa trajetória de estágio de faculdade, dele me dizer, véi, você sabe o que é que eu quero falar, e se você achar que eu não posso falar, Cutuca ele aí por baixo da mas mesa. você me cutuca aqui, mas ele fala assim, véi, já teve dia de julgamento ir até 1h da manhã, e aí eu tinha que estar lá 5h da manhã de novo pra começar às 6 e eu dormi no parque de exposições. E a galera não saber, eu chego antes dos técnicos e eu tô pronto lá e o técnico, "Oxe, você chegou como?" Porque o estudante era de ônibus na época. Então assim, eu tô falando isso justamente porque às vezes as pessoas veem hoje a gente chegar em determinado local, como você hoje tem o reconhecimento do seu trabalho, e as pessoas acham que é fácil, pô. E não é fácil. Isso é resultado de um trabalho de anos, Eu velho. passei de 2007 até 2017 estagiando, me preparando para tornar técnico de Machado. 10 anos? 10 anos. 10 anos. Então É, não foi, é uma tipo vida, assim, velho. eu não Tá caí vendo, de moçada? Vocês paraquedas. estão iniciando agora aí, ó. Não é fácil. 10 anos, Chiquinho passou estagiando. Aí acho que a maior lição aqui é fé em Deus, Claro. dedicação e não desistir, velho. Você sabe o que você quer. Você tá com o seu objetivo ali, não desista. Porque às vezes as pessoas têm o costume de desistir na primeira topada aí, velho. Quer ver uma coisa que o pessoal falava muito comigo? Tu vai entrar nesse meio, rapaz, esse meio é fechado. Fulano de tal já tentou e não conseguiu, fulano de tal já tentou e não conseguiu e não sei o quê. Isso é só pra quem é filho de criador, isso é só pra não sei o quê. Pô, não vou ser hipócrita, não. Talvez se meu pai fosse criador de manga larga machador, eu tivesse nascido No no berço. lombo de um cavalo manga larga machador, seria mais fácil. Pra mim, seria o quê? Porque eu já ia crescer naquele ambiente. Uhum. É diferente, facilita, pô. Sem dúvida, não. Lógico. Entendeu? Facilita a vida do cara. Agora você tem que querer. Não adianta, porque eu sou filho de criador, eu vou virar. Não. Vai formar num curso, vai estudar. Vai... Querer e merecer. Coisa que eu né? fazia direto, é que eu falo assim, tem algumas pessoas mesmo que... Lucas Lira, eu tenho que tirar meu chapéu pra Lucas Lira, Léo CTE Evolução. Por que eu tô falando deles aqui? Hoje, muita gente até puxa o saco do técnico. Só que na época lá que eu não era técnico, não era nada, eu ligava pros caras, Léo, tava em Salvador, sem serviço, aquele negócio assim, morando com meus pais ainda. Aí eu, Léo, como é que você tá aí? Lucas, como é que você tá aí? Venha pra cá. Eu pegava e ia, passava 15 dias com o Lucas Lira. Ele me ensinando técnica de treinamento, de doma, de postura, de tudo. Não deixava eu rir. Uma vez eu fui pagar um café da manhã, ele brigou comigo. Quem tava almoçando, foi tomar café da manhã na granja ali. Não, você é meu convidado, você vai. Trocando, ô, velho, toma aqui esse livro, vai estudar isso aqui, vai... Tá entendendo? Bacana isso. São- Bastidores que a gente não sabe Léo, o que você tem- aconteceu. Parece Exato, que estreou pô. na raça e não foi assim. Exato. Com Não 10 caiu de anos, né? paraquedas. Léo, CTE Evolução, quantas e quantas e quantas vezes eu ia pra lá, Léo, na época o CTE dele era em São Gonçalo, cansei de sair 5, 6 horas da manhã de Salvador, ia pra São Gonçalo, passava o dia todo, dava 8, 9 horas da noite. Pegava e voltava pra casa. Quando ficava muito tarde, quem é que morava em São Gonçalo na época? Nosso amigo Vinícius Madeira, o gordo. Eu pegava e ia dormir na casa do gordo, que é outro que me ajudou muito. Não, irmão, a casa é sua aqui, sempre que... Bacana esse Isso eu tô reconhecimento, falando viu? muito antes Gosto de muito ser disso. técnico. Uma coisa é eu falar hoje, outra coisa não...
É quando você não é ninguém Isso. ainda. E isso aí que você reconhece os verdadeiros Claro, amigos. Ele claro. citou, por exemplo, o Léo. O Léo foi uma pessoa que, quando eu iniciei a assessoria, mesma coisa que você falou, sem serviço. Pô, eu sem cavalo pra vender, velho. E aí, Léo, tudo bom? Não sei o quê. Pô, quando você tá dentro do seu propósito, Deus vai colocando pessoas pra abrir as portas. E eu ia pro CTE, aí no caso ele já tava aqui em Catu. Ia pro CTE de Léo, ficava o dia todo. Tem 40 bichos na baia, eu acho que eu saía de lá no mínimo tendo montado em 35. Isso. Ele botava a cela em todo mundo, ligava pro dono, esse aqui é pra vender, esse aqui não é, faz vídeo. Então, assim, são pessoas como essa que a gente tem que ter a gratidão e E outra coisa, sem pedir nada em troca. em troca, perfeito. Sem pedir nada em troca. Perfeito, pô. Perfeito. O próprio Vini Madeira, o Gordo, que também é meu amigo, durante aí já um período mais pra cá da assessoria, a primeira viagem que eu fiz pra fora do estado, né, pra trabalhar numa live, ele que me chamou, ele que me convidou, Não vai que me chorar, levou. viu? Não, mas você sabe que a gratidão é acima de tudo e a gente tem que trilhar esse É caminho. isso aí. Agora eu tô curioso aqui. A gente já tá na fazenda, o homem já chegou na fazenda. E como é que funciona a parte de análise técnica? No caso, E registro. para você da fazer o fábrica. registro provisório, né? Que a gente chama provisório, que é a resenha, e o definitivo. Queria primeiro para o pessoal de casa saber qual é a análise que você faz provisório, quais são os critérios de avaliação. Fazer por que é- parte, né? Por parte, a coleta Provisório e definitivo. do DNA, o pelo e o microchip e Isso. tal. Ó, quando eu chego no Aras para atender, como você falou bem aí, tem dois tipos de registro. Sim. O registro provisório, que normalmente o animal normalmente potro, mas pode acontecer do cara se passar e ser animal mais velho. O registro provisório e o registro definitivo. Como é que funciona o registro provisório? Isso daí que faz parte de muitos criadores, que é a parte obrigatória do criador, é o quê? As comunicações. Lembra, todo criador. Botou o cavalo para cobrir tal égua, em tal data ou em tal período, Comunicações, e vale ressaltar, dentro do prazo. dentro do prazo. Pra não E pagar É o que eu multa. falo, porque tem a multa. Eu não sei nem qual é o valor da multa, mas tem a multa. Artigo 48 da associação, do estatuto. A questão é a seguinte. Botou o cavalo para cobrir tal égua. Naquele período, ou o mesmo cavalo cobriu tantas éguas naquele período. Você comunica, gente. Pelo celular, você abre ali com login assim, você comunica. Ah, o cavalo não tem meu nome. Liga, se você comprou a cobertura, para dar o aceite. Então pronto, comunicou a cobertura. Aí o sistema ele dá entre 300 e 310, 360 dias, se eu não me engano, para nascer. Nasceu ali o potro. O potro, ou potra, macho ou fêmea, você vai comunicar o nascimento. Você tem 120 dias para comunicar aquele nascimento. Informar a associação. Informar, abrir o celular ou o computador, informar. Sistema. Ó, aquele, grosseiramente falando assim, aquela cobertura que eu falei assim, ó, nasceu um macho, aí você vai dar o nome é tal, pronto, e vai lá e pronto, clicou. Porque o técnico eu só posso fazer o serviço na sua casa depois que esse animal existir no sistema. Enquanto não existe, eu não posso. E isso é uma informação, Chiquinho, que parece que é simples, e é simples, Mas mas pra é uma muitas dificuldade pessoas. de muitos criadores. Eu tô no ramo e vejo que muita gente paga muita multa, Por se perder prazo. atrapalha nos prazos, nas datas e embola. A tropa Isso. fica toda embolada. E aí acaba embolando, né? Muitas vezes o técnico vai lá, eu vou num Aras, como já aconteceu, são quantos animais aí? Ah, são 15 animais. Chega lá, eu vou fazer só 6, 7, porque todos os outros não estavam comunicados. Se for, tipo assim, for o primeiro Aras do dia e for dia de semana, a gente ainda consegue regularizar alguma coisa, ó, vamos tentar ligar para a associação, vamos tentar regularizar. Comunica aqui, faz regulariza. Mas foi um dia Mas de que não sábado, é um dia de domingo. o objetivo. Que não é o ideal, que você acaba perdendo muito tempo só para aquilo lá. E pagando multa. Isso, não, mas aí se for, por exemplo, um dia de sábado, um dia de domingo, e aí você fica, o cara vai ter que pagar 2 visitas. Ou então se tem um daqueles produtos que ele já vendeu, que o cara só quer levar se já tiver no provisório, vai ter que atrasar mais ainda, por quê? Por atraso das comunicações. Então o primeiro papel aqui, antes de qualquer coisa do técnico, é o que eu falo, bicho. Você está criando o cavalo. Você está tirando, a maioria das vezes, o seu dinheiro, do seu suor de trabalho para botar em cavalo. Em vez de você tratar aquilo como empresa, como negócio, não, você vai tratando só como hobby. É aquilo que eu volto a dizer de seu Davi, meu pai, que ele sempre E fala, aí- é uma empresa, né? Tem que ser. E isso, Tem que não. profissionalizar a criação. Você está tirando o seu dinheiro seu para ir para tempo, aquilo ali. seu dinheiro. Isso. Tem que profissionalizar. vida, pô. Profissionalize sua criação. Dedique seu tempo à criação. Isso. Não Aí é só começa- hobby, passeio.
É o que eu falo, tipo assim, isso é coisa básica. Aí você chega lá, muitas vezes o cara não sabe quem é o animal dele. Ah, esse é filho de quem? Pô, não lembro se eu comprei a cobertura desse cavalo ou não. Tá Vai. entendendo? Então, tipo assim, e muitas vezes a Chiquinho. tropa pequena. Eu devo imaginar as coisas que você passa no meio do mato. Ah, mas é. Chegar lá e às Esse vezes... ponto preto ali. Acontece, Chiquinho, de você chegar lá, receber uma ordem de serviço, chegar na fazenda a equipe nem tá sabendo que você vai lá no dia? Ter que providenciar na hora a tropa, busca... Não me avisaram, não? Claro, pô. É Claro mesmo. que E tu acontece. fica lá na varanda esperando catar o bicho. Só ver que quem aí é. o que é que acontece? Que acaba atrapalhando muito. Porque você sai. Se for lugar perto, beleza. Beleza. Só que se for lugar longe, você sai todo programado, todo alinhado. Com a cavalo eu costumo brincar que tem hora pra começar, pra terminar, não tem. Tanto É que eu brinco verdade. assim, eu vou atender 3 criadores no mesmo dia. Eu só sei o horário que eu chego no primeiro. Porque do primeiro pro outro, não... Pô, eu tô lá atendendo o criador. Aí o cara me mostra 5 potros, quer me mostrar a mãe dos potros? Lógico que eu faço questão de tirar a mãe dos potros. Eu quero montar na mãe, vamos ver aqui, cadê o pai, quem é, não sei o quê. Eu gosto de fazer isso. Você dá atenção de verdade. Pô, ainda mais gente que tá com a raça. Assim, eu não sei quais são os dados oficiais agora, só que a grande maioria é criador novo. Criador novo. Entendeu? Então você tem que dar uma assessoria. Suporte. Eu posso falar isso, confirmar o que ele tá falando, que ele monta. Ah, já vi muitas vezes. Ele olha, ele passa E o monta dia, ele bem, se viu? dedica à visita, Executa bem, viu? bota pra alinhar. Não, mas é isso. E por que eu gosto de montar? Assim, é obrigatório o técnico montar? Não. É obrigatório o animal tá pronto se o técnico quiser montar. Entendeu? Mas a gente sabe. Por quê? Vou voltar um pouquinho para depois a gente falar como é a visita do Bote lá. registro. Aí sim, pronto. Aí o criador comunicou, fez as comunicações, tudo certinho. Aí o técnico chega lá. Aí eu vou olhar o potro, eu vou abrir o chamado. Normalmente eu recebo o e-mail do chamado, ou então pelo próprio sistema no computador, mas normalmente eu olho pelo e-mail. Ah, quem é esse potro aqui? Ah, mãe é fulano de tal, com o pai fulano de tal. Aí eu vou, olho pelo cruzamento e falo, é fulano de tal? Pronto. É esse potro. A primeira coisa, a gente passa o olho de uma forma geral no potro. Pra ver como é que tá, até pra conversar com o criador. Gostei do potro, não gostei. Tem isso aqui, tá com esse defeito, tá isso, tá aquilo. Aí a gente olha se tem algum defeito desclassificante, que são aqueles, como é que diz? Já impeditivos pro regulamento. Fala Principalmente assim. pra- Isso você já consegue avaliar no registro provisório. Claro. Tipo assim, o animal ele nasce com olho azul e vai morrer com olho azul. Pronto. Isso era uma Esse coisa que não eu ia pode perguntar. chegar. Uma vez fala, você trata cavalo muito como produto. Não, mas é uma raça de cavalo. Tem que ter um A gente padrão. Tem que ter um padrão. a Pra gente dar tem que continuidade. guiar. Claro. Ao invés de ela diminuir, ela melhorar. Para não piorar as coisas, pra gente Exatamente. melhorar. Então, tipo assim, aí tem esse defeito. Isso é um prognata. É o cavalo prognata. Que você acabou de explicar. Isso. Animal prognato, que não defeito aqui na arcada dentária. É porque você falou que tem o retro. Retrognato, que é o oposto. Que também. pra frente e pra trás. Isso, Não que passa. também não vai. Mesma Então, coisa. só o pessoal de casa, o prognata, o Isso daí ó, é uma discussão. o inferior- Você sabe por que é a discussão? Que eu já conversei com alguns amigos. É. Antes, até como veterinário, prognata. Pro quer dizer o quê? Pra frente. Pra frente. Aí eu achava que era a parte de baixo pra frente. Mas não, é a maxila pra frente. Entendi. Retrognata é o quê? A maxila pra trás e a mandíbula pra frente. Só que a discussão, já conversei com outros veterinários que eles entendem De outra forma. outra forma, não. Prognata, ou retrognata e prognata. Então, tipo assim, essa terminologia, e acaba todo mundo falando No final, sempre... mas é a Isso, mesma isso, coisa. isso. Sabe? No final, não registra. Não, e no final acaba falando, todo mundo acaba falando prognata. Pode ser o que for de um lado, o comum falar, deu prognata. Qualquer defeito no dente, prognata. É, pronto. Acabou. Outro defeito, tipo assim, defeitos genéticos e ou congênitos. Por exemplo, o animal nasceu com o olho atrofiado. O animal nasceu sem orelha. O animal nasceu com um defeito grave aqui no aprumo. Pronto. Isso aí também não pode. Perfeito essa colocação dele agora. O Isso aqui aprumo, né? era. Não só aprumo, esse defeito que ele falou. Porque existe duas formas de você analisar. Existe o defeito que o animal nasceu com ele, mas se chegar na hora um potro, a peãozada puxou a tropa para você registrar e você viu que o potro veio com uma lasca de pau e ele ficou cego, ele adquiriu um defeito adquirido. Como você trata esse registro? Aí já é completamente diferente. Porra, defeito adquirido, o que é que eu faço? Eu percebi realmente, eu vivo disso, então, a maioria das vezes você sabe diferenciar quando é um defeito ali de nascença ou um defeito adquirido, ou um acidente de alguma coisa.
Aí você chega, tá com o potro com o olho inchado, com o olho sem até o globo ocular, alguma coisa assim. Que foi isso? Não, ele foi, tava com a mãe, acabou, foi pular uma cerca e cortou o olho, o veterinário veio aqui. O que é que eu falo? Beleza, vou chipar normal, vou colocar uma observação na hora que eu encaminhar o documento dele Perfeito. e vou precisar de um atestado veterinário também. Perfeito. E aí o veterinário que atendeu, ele vai fazer, ó, as tantas horas do dia tal, foi atendido, o potro assim assado, não sei o quê, foi feito tal procedimento, nucleação, não sei o quê, não sei o quê. Aí o veterinário vai fazer, vai detalhar o que ele fez, pronto. Aí eu pego aquele atestado e encaminho para a associação. Se fosse numa orelha, por exemplo, cortou a orelha, funcionaria da mesma forma? Mesma forma. Então, aqui, só para poder. E isso eu tô falando pro registro provisório. Provisório. Bacana. Exato, era isso que eu ia falar. Outrinho Só ainda. para poder contextualizar para a turma. Dentro da raça são 2 registros. Registro provisório, que é quando o animal nasce, que ele vai chipar o animal e mandar o material. Vai fazer a resenha do animal. Sim. Fazer a primeira avaliação A gente tá dele falando logo. de provisório, viu, turma? Isso. Fazer a primeira avaliação dele, faz uma resenha que nada mais é com a identificação gráfica dele. Chega a Aplicar o medir? microchip. Não. Nesse momento, não. Aplicar o microchip Certo. e coletar material Pra DNA. para exame DNA. Pelo. E seria o pelo. Pelo. E Hoje é antigamente, pelo. como não tinha DNA, Chiquinho me corrija se eu tiver errado. O outro tinha que estar no pé da mãe. Tinha que estar no pé da mãe, o técnico tinha que ver mamando pra comprovar. A égua E tinha se que fosse permitir. receptora? Mas na época... Na não época tinha- não tinha na época embrião. não tinha ainda a Tipo assim, tecnologia de essa embrião. tecnologia era não fazer embrião. Podia até ter, mas era um negócio muito Então, fora do... uma das provas vivas, assim, uma das provas que você via que era filho, realmente era a mãe Mamando. deixar mamar. Isso. Rapaz, então, isso poderia, naquela época, ter aberto até brechas para equívoco, alguma coisa do tipo, né? Ah, tinha, porque não tinha o DNA. Exato. DNA veio, né, Inclusive- Chiquinho? Evoluiu demais, salvou muitos erros. DNA eu tenho que ver exatamente. Eu não lembro qual foi o ano, mas não sei se foi 2004, 2009. Eu tenho que pesquisar aqui qual foi o ano que começou a ter o exame DNA. Mas foi uma evolução pra raça. Ah, não, muito Não, grande. inclusive- Não é um exame, confiabilidade. não é um exame, acho que é R$55, né? Eu acho que não é um exame Tão caro. E o que eu quero colocar aqui exatamente é que nesse ano de 2022, um grande parceiro nosso, que é a Clean Lab, começou aqui na Bahia a fazer os exames de DNA. Então tem muitos registros hoje aqui da Bahia que são enviados para lá, né? Isso. Para a Clean Lab para poder estar fazendo exame de DNA. Então parabéns aí, meus parceiros, Dr. Cláudio e equipe. Top. Mas, voltando, a gente contextualizou agora. Aí pronto. Provisório. Tudo certinho com Provisório. Ok. tudo Passou. certinho. Foi, beleza. Aí eu vou lançar no sistema aquela resenha, aquele número de chip que eu apliquei aquele chip naquele determinado animal e mandar o material para o laboratório. Saiu o resultado. Rapidinho, Chico, me permita. Explica o pessoal o chip. O que é? Às vezes tem gente que não sabe. O chip... A dúvida do chip que muita gente fica. É o- chip. é o Outro micro- dia eu fui falar, eu recebi É o um Equinho, pessoal viu? do Pernambuco lá na fazenda e eu fui falar, não, todos os pontos são chipados. O pessoal, que porra é isso? Não, são Aonde é esse chip? Tive que te explicar o código de o barra. microchip, isso. Não, o microchip, muita gente fica na dúvida se o microchip é localizador. Ah, você aplicou o chip, eu vou descobrir onde é o animal GPS. tá. É Podia GPS. ser, viu? Podia ser. Ah, não. O pouco que eu entendo, que eu vejo aqueles documentários de vida selvagem, você vê quando eles botam qualquer coisa localizador, fica uma antena pendurada para eles saberem onde é que tá. Coleira, Eu não né? sei se é só em 007 que tem um chip, É o chipzinho. pequeno que... Creio eu que sim, viu? Mas aí esse chip que a gente usa, a associação compra, é importado. Não sei de qual país é. Tem uma época que era... Eu olho o chip, tem uma época que era da Turquia, tem outro que é da China. Então, tipo assim, a associação vai importar isso aí e a gente aplica. É um chip de identificação. Uma vez que eu aplico aquele chip no animal, normalmente no manga larga machador, do lado esquerdo, no bordo dorsal do pescoço, na distância de uma orelha. Você pega a orelha do animal, abaixa, ali, quando a ponta da orelha ali vai ser mais ou menos a distância que vai estar o microchip. Intramuscular. É um chip de identificação. Aquela numeração que ele vai ter lá, só ele que vai ter no mundo todo daquela numeração de chip. Inclusive é passado na admissão de pista, a máquina, exato. para Porque confirmar. ele é um chip de identificação. Tem outras formas de identificação? Tem. Tem duas outras formas assim, que a gente faz no dia a dia, que não deixa... Uma é a resenha que a gente faz. Só que o que é que acontece? Tem muitos animais que têm resenhas muito parecidas. Já são tordilho que não tem marca quase nenhuma. É demoinho. Só tem um rodopio na linha Rodopio média dos na- olhos. isso. Aí você pega dois. Pô, tá, os Idêntico. dois são tordilhos e os dois estão rodopio na linha média dos olhos. Não tem calçamento nenhum dos dois, não tem mais nada, não tem nenhuma espiga. Quem é quem? Aí você vem, pô, se passou o chip é único. Salvou, né, Chiquinho? Salvou. Já aconteceu
Não com meus animais. Com meus animais que eu falo assim, que eu apliquei. Mas pode acontecer, cara. Não se aplica animal em potro. De dar um abscesso do corpo não... Corpo estranho ali, né? Quer expulsar. Apesar de ser estéreo ali, mas é um corpo estranho. Sim. Expulsou. Beleza, já teve animal que eu tive que aplicar um novo microchip e não aconteceu mais nada. Entendeu? Teve algum caso de não aceitar de maneira nenhuma o chip? Não, né? A bem da verdade. Apesar de você passar clorexidina, se passar tudo. Mas a maioria dos animais que a gente chipa tá solto a pasto. Então você chipa ali, aquele períodozinho, fica um orifíciozinho, é muito pequeno, mas fica um orifíciozinho. Se um potro sair dali e for rolar numa lama, pode ser que aconteça. Pra quem não sabe, o chip é uma seringa, né? O chip o microchip em si é do tamanho de um grão de arroz. Bem pequeno. É do tamanho de um grão de arroz mesmo. Apropriado mesmo. Eu só sei disso porque uma vez eu fui aplicar no animal. Eu já sabia porque ele ficava dentro da agulha, né? Mas eu nunca tinha visto um chip. Eu fui aplicar no animal, ele mexeu. De uma vez, na hora que eu apertei, ao invés de ir no animal, caiu no chão. Caiu. Eu fiquei caçando, procurei. Achou. Aí eu ando no carro com esse microchip pra quê? Pra quando alguém pergunta, como é o microchip? Esse aqui é assim. Do tamanho de um grão de arroz. Então, é pra identificação. Outra forma de identificação que tem, se você tiver com muita dúvida se aquele animal... A resenha bate. Ah, não, mas não vou acreditar na resenha. Chip bate, não vou acreditar no chip. Coleta material de DNA, faz um outro exame de DNA pra ver se o DNA dele bate com o que tava com a morte. Dica interessantíssima essa. Se tudo der errado, faça 2 DNA. Não, mas é isso. Não é outra forma de identificação pô, também? Com certeza. Perfeito. Entendeu? Aí pronto. Fez isso tudo. O animal gerou o registro provisório. A partir de 36 meses, pode ser realizado o registro definitivo do animal. Mesma coisa. 3 anos de mesmo. idade. Criador liga pro técnico, tô com o animal assim, assim, assado, para poder... Conselho que eu dou para criador. Não é porque seu animal fez 3 anos que obrigatoriamente você precisa já chamar o técnico. Seu animal fez 3 anos hoje, só que você tem 3 éguas para parir daqui a 2 meses, você não precisar pagar 3 visitas pro técnico ir lá para cada um, deixa nascer os 3, o técnico já vai lá para fazer os 3. Não tem data limite de registrar no definitivo. Não É tem. a partir de 36 meses. Então pronto, aí quando vai pro registro definitivo, aí o buraco é mais embaixo. Porque, querendo ou não, um potro, você tem como saber se aquele potro é bom, se aquele potro é ruim. Tipo assim, se aquele potro naquele momento tá Apto. Tá bom, mas você não sabe dizer se ele vai ficar bom, se ele vai ficar um bom indivíduo. É muito tempo, né? Eu costumo brincar com todo mundo. Eu já vi potro bom ficar ruim, potro ruim ficar bom, potro bom melhorar, potro ruim piorar. Eu já vi de tudo relacionado a potro. O que tá menor cresce, o que tá maior não cresce Não nada. cresce. Então a gente... O manejo dele, desde novo, conta muito lá na frente. Quer ver uma coisa? Eu entrei na associação em 2017. Em maio de 2017. O ano que eu mais tive que negar registro na minha vida foi o primeiro semestre de 2017. Meu primeiro semestre na associação. Dando pau em todo mundo já entrou lá. Já Foi um dos... Então valendo. Foi um dos primeiros... foi um dos anos que eu mais tive que negar registro. Por quê? Pronto. Aí você vai entender qual a importância do manejo do potro. 2013 e 2014 teve uma das piores secas que a Bahia já enfrentou. Entendeu? Foi seca de perder boa parte do rebanho, Sim. de tudo. E grande parte do crescimento do cavalo acontece no primeiro ano de vida. Então, os animais que chegaram para mim com 3 anos em 2017 Foi dessa seca. foram os animais que nasceram em 2013 e 2014. Sofreram bastante Sofreram na dieta no nascimento. regrada. Tá vendo como uma coisa está diretamente ligada à outra? Os animais que sofreram ali por conta da seca no nascimento, Conseguiu evoluir. muitos não atingiram a altura pro registro definitivo. Não foi culpa, muitas vezes, do criador, não foi culpa... Sim. Foi escassez alimentar mesmo. Natureza A Bahia mesmo, né? perdeu... Do rebanho bovino, a Bahia perdeu uma parte significativa do rebanho bovino. E de um número normal, sem seca, você vai fazer definitiva, uma estatística você deve ter aí, de um adulto, um macho, por exemplo, de 100 animais, mais ou menos em quanto você aprova e quantos você reprova? É uma pergunta boa aí, acho que o povo... Não vou saber exatamente. Mas uma média. Assim, eu acho que acredito uns 10, entre 10 e 20%. Então, mais aproximadamente, botar entre 10, 15% 15%, dos machos são reprovados no registro. É um número considerável, hein, Pepe? Claro, considerável Ou demais. seja, tem animais, se você considera que tem muitos animais que não estejam prontos e outros estão prontos, é uma coisa muito importante também, né? O estar pronto para registro. Não, exatamente, que é o que a Tem gente vai apto falar e- agora, né? Da parte de registro definitivo. Isso, aí a gente vai para o registro definitivo. Ah, porque a complicação é maior? Não, porque na hora que você vai registrar ali,
um macho, ele vai virar um garanhão. Ele não tem diferença se seu cavalo é de cavalgada, se seu cavalo é de pista, se ele é. No momento que você registra aquele animal, ele entra no livro MM6, se eu não me engano, MM5. No livro de garanhão da raça. Sim. Entendeu? Então, Está apto a reproduzir. Tá, a continuidade à raça. Tanto macho quanto fêmea, tá apta a reprodução. Tá a apta a dar reprodução. seguimento à raça. tá entendendo o que eu tô falando? Então, Responsabilidade grande pro claro, animal, é né? grande. E é uma coisa que eu falo com todo mundo. Quando eu registro o animal, eu, Chiquinho, respondo por ele o resto da vida dele. Até porque no documento fica o seu nome lá, né? Porque a assinatura que tá lá é minha. Sim. Aí eu registrei o animal 4x4, daqui a 10 anos, ele tá onde? Pode estar no Rio Grande do Sul, pode estar nos Estados Unidos. Se der algum BO com aquele animal, alguma zebra com aquele animal, opa, quem foi o técnico que registrou? Fica acho que fica no documento definitivo. Fica no o nome. documento, Lá com tem- assinatura e tal. Tá entendendo o que eu tô falando da responsabilidade? Muita. Que é muito grande. Muito. Pronto. Aí pra galera entender de casa, essa responsabilidade. Aí o Quais que- são os critérios avaliatórios no registro? Aí o que é que a gente vai fazer? Basicamente, é igual de um julgamento em pista. Só que o julgamento, como normalmente é comparativo, já são com animais já registrados, é o que a gente brinca. Os técnicos é a peneira grossa na raça. O árbitro é a peneira fina. Por quê? Ele só vai avaliar lá os animais que já estão prontinhos de acordo com o regulamento. Sim. Se não passar pelo técnico, nenhum vai pra Nenhum pista, vai pra- não. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, aí a gente vai olhar. Primeira coisa, andamento, a marcha. Marcha picada, marcha batida. Pra mim não interfere se é marcha picada ou marcha batida, mas a gente vai avaliar o animal na marcha. Então, vai qualidade. botar. Então, pro pessoal de casa saber. Primeiro, você, antes de medir as proporções, ver, verificar, checar tudo, você olha logo o andamento. Isso sou eu. Ah, Não é certo. obrigatório, Não tem um padrão. Não. É Eu chiquinho. posso olhar só a marcha, mas eu gosto E logo pra marcha. de olhar pra marcha. Porque eu costumo brincar. Como é o nome da raça? Manga larga machador. Tem muita gente que tá esquecendo que existe o manga larga. Só que é o machador. Eu brinco. Esse dia eu tive que brincar com um amigo meu. Eu falei, se um camelo machar, então, você vai querer o camelo? Se eu tiver um camelo muito bom de marcha, você vai preferir o camelo do que o manga larga machador? Tem muita gente que tá com esse pensamento agora. Pode ser feio, pode ser pequeno, pode ser isso, pode ser aquilo. Se for machador, eu quero. Mas não é assim que funciona. A gente tem uma raça, existe um padrão racial a ser seguido. Perfeito. Só que o que é que eu costumo brincar? Perfeito. Nosso cavalo, isso é brincadeira, viu, gente? Não tem nada escrito disso, não, mas eu costumo brincar que nosso cavalo é metade manga larga, metade machador. O que é metade manga larga? A morfologia. O conjunto, a cabeça, expressão pescoço, racial. tronco, membros. Por exemplo, o cavalo não tem uma cabeça tão bonita. Mas, uma cabeça bonita, tá dentro do padrão? Beleza, a gente consegue melhorar nas próximas gerações? Beleza. O cavalo não tem a frente tão elevada, uma frente tão postada. Mas tá dentro do padrão ali, tá tranquilo, não tá nada, não tem nada Grosseiro, desclassificante. Beleza. O cavalo não marcha. Tchau. Então, por isso que eu gosto de olhar na marcha. Porque se ele não passar cá na marcha, Já foi. eu não olho nem o resto mais. Uma coisa, acho que foi Carlos Augusto Sack, diretor da ENA, que postou esses dias no Instagram. Isso aí é um conselho que eu tô dando para todo mundo. Marcha é o item mais importante pra gente avaliar no mangalar machador. Mas não é o único. O povo tá esquecendo disso. Que a morfologia é de extrema importância. A questão da morfofunção que vem sendo batida em todo canto que a gente vai. Angulações. Animais bons de angulações, bons de Expressivo. aprumos. A morfologia, no final, ela transforma em marcha, né? Isso, ajuda. A também marcha ajuda as Isso, angulações. Por conta das angulações. A marcha é neurológica, só que aí com a angulação certa, você vai melhorar muito. Entendeu? Não, mas fulano de tal, cavalo tal, foi campeão de marcha e ele é ruim de angulação. Beleza, mas vamos trabalhar, tentando trabalhar a regra de qualidade, não a exceção. Entendeu? O cavalo é ruim de angulação, é ruim disso, é ruim daquilo, mas ganhou tal coisa. Bicho, mas para pra pensar. Você quer na sua tropa, sua potrada ruim de angulação, ruim disso. Não, mas machador. E você não sabe nem o que vai passar. Aquele cavalo, não tô tirando o mérito dele, não. Ganhou, ganhou. Pode ser muito bom de marcha, mas tem que botar no papel se é isso mesmo que você quer para sua criação. Lembrando que criação de cavalo, eu converso muito com o Lucas Lira, que ele costuma brincar com todo mundo. Uma vida só é pouco para criar cavalo. Então você começa a ser criador de cavalo, a começar a entender um pouco da raça, com 10, 12, 15 anos de criação. Entendeu? Que você começa a perceber, aquela égua que eu comprei lá no início, que ela já me deu 5 crias, essa égua eu posso bater na mesa e dizer que é minha égua de confiança.
E não... Por quê? Porque você conhece ali toda a índole, conhece... Aí você passa a conhecer. Fabiano, que é árbitro da associação, uma vez eu conversando com ele, ele falando de uma égua que ele tinha lá. Chiquinho, a égua tá nervosa um pouquinho aqui agora, mas eu sei como é. Por quê? Porque eu que adestrei a mãe dela, a avó dela, a bisavó e a trisavó dela. Quase tudo, a família inteira. Tá entendendo? Então, a gente tem que ir, o modismo de uma forma geral que tá melhorando cada dia que passa, principalmente dos meus amigos treinadores, apresentadores. Teve uma época que tava um modismo gigantesco. Se Garupa chegar na pista da Gameleira, na Nacional, e for campeão nacional, só que se a embocadura dele... Aí nunca mais ele olha pra minha cara. Aonde? Não, se ele Ele, chega ele lá... desliga o telefone, ele me bloqueia. Isso, pô, faça comigo, não. Agora, o pior de tudo... O pior de tudo, se ele chegar lá com embocadura normal, um bridão de agulha, só que tiver pintado com a tinta verde, o povo vai esquecer do treinamento, vai esquecer da qualidade do criador, da qualidade do apresentador, da qualidade do treinador, Do cavalo. da qualidade do tratador que tá ali, da qualidade do cavalo, do árbitro que tava julgando, vai esquecer tudo. Porra, aquele bridão verde ali que fez o... A diferença. Tá entendendo? E a gente sabe que isso existe. E aí, acabou a Nacional, esse tal Bridão vai vender, meu amigo. Cai pra todo todo mundo. mundo. Tá entendendo o que eu tô Batizam falando? logo o nome do Bridão. Então- PP Garupa. E aí, Isso, tchau. tá entendendo o que eu tô falando? E Então não a é gente tem por que aí, começar né, a diminuir. Tô dizendo que é aquele bridão verde, não. Você tá em dúvida? Pô, Lucas, ou eu falo Lucas porque... Sua referência. Eu dei esse mesmo exemplo aqui, a mesma coisa assim, Uma grande eu sempre referência. dei esse exemplo de Lucas Lira. Porque o que eu falo, acho que o que é que você acha que vai acontecer? Eu falei, não, depende. Se Lucas Lira for, aqui na Bahia, se Lucas Lira for campeão nacional com tal coisa, todo mundo vai dizer, vai esquecer de todo o resto, vai dizer que foi tal o Bridão. coisa que fez ele ser Fez o... ele ser o campeão. Aí eu brinco assim, tô na dúvida, Garupa, vem cá, qual é o cara daquele bridão ali? Se você me der uma explicação plausível, fala, não, acho que o bridão é igual, bicho. Só que eu pintei de verde. Só pra chamar a atenção. Pronto. Ou então se você me der uma prova com a Só explicação, sei de não. uma coisa, depois desse podcast que vai ter de Bridão colorido nas pistas. Vai ser... Já pensou? Agora, Chico, assim, isso foi bem importante que você falou, porque realmente acho que você está querendo trazer para o público a essência e não a moda. Porque o que cria, o que faz o Mangalaca Machador, o que faz esse cavalo que a gente tem é a essência e não a moda. Agora, voltando para aquela pauta lá, que acho que isso é uma coisa que a galera tá curiosa. Chega, eu tô caguejando aqui. Do registro. Ah, ele tá doido. O registro definitivo. Os critérios de avaliação e os critérios desclassificantes. Tem muita gente que fica com dúvida nisso, né? Então, se você pudesse passar pra gente... Pronto. É que E eu o que- comecei a e falar o- a última vez. Mas isso aí é tranquilo, Não, né? Eu Não, começo a falar, você eu pode solta, falar toca até o amanhã pau. de manhã. A gente tá aqui pra me ouvir e conversar. Toca o pau. Você falou top, a sua pergunta foi top. Eu queria ainda incluir mais outra pergunta. Os critérios de desclassificação, dentre eles, qual é o critério que você mais desclassifica? Vamos lá. Pronto. Como eu falei anteriormente, é igual uma pista. Só que o animal está sendo avaliado sozinho. Sim. Eu não vou comparar ele com ninguém, eu vou comparar ele com o padrão. Existe uma nota que todo técnico tem que dar na marcha e na morfologia. Na hora do Nota- registro. Na hora do registro. Que é 70, o mínimo, para o macho. 70 na marcha, 70 para morfologia. Essa nota o criador tem acesso? Não. Normalmente não. Mas a gente tem que informar a associação que a gente deu aquela nota. Certo. E para fêmea e castrados é 60 na marcha e 60 na morfologia. Muita gente pergunta, já começa por aí. Antes de eu chegar até lá, acho que porque a nota do macho é maior. Pelo simples fato, vamos botar as duas situações. Botar que tem uma fêmea, poxa, que você registrou aquela égua, mas ela não merecia registro, ela é ruim, ela é... Quantos produtos na raça ela bota por ano? A gente trabalha em prol da raça. do Teoricamente, desenvolvimento da raça. Teoricamente mas vamos botar que é uma égua que você gosta muito. Vai vou tirar fazer embrião. No estouro, 5. Uma égua muito boa de embrião, muito boa cabeceira. Mas eu já conversei com os colegas, eles já chegaram a tirar 8 embriões de uma égua. Beleza, Dá 8. exceção, né? Dá Mas vamos exceção. botar no máximo. Tá. Vamos botar no máximo. E o macho, quantos filhos você tem dele por ano? Aí você não tem limite. Qual que é o estrago maior? Tá O entendendo? Um criador novo que escolhe um garanhão Perfeito. errado, ele atrasa o seu desenvolvimento e muitos param de criar porque lá na frente, no início, não teve uma assessoria correta, uma assessoria técnica, uma assessoria correta de escolher aquele determinado garanhão. Então, por isso que a briga é mais embaixo. Já aconteceu comigo, de eu registrar um cavalo
Várias vezes já aconteceu, de eu registrar o cavalo e virar pro criador e falar assim, ó, tô registrando, esse cavalo aqui não tem motivo pelo regulamento aqui para ser desclassificado, mas não é um cavalo que eu iniciaria minha criação com esse cavalo. Não, cavalo de tropa. Isso. Acontece. Sim. Acontece. O cavalo não tem motivo para ser desclassificado, mas qual é a minha obrigação? Chegar pro criador e falar assim, ó, tô registrando, mas eu não iniciaria minha tropa com esse cavalo. Normal, isso acontece normal. Nossa raça tem um cavalo, como é que diz, da cavalgada, tem um cavalo de tudo. Perfeito. Aí sim. Aí como é que a gente vai fazer? Aí eu olho o animal primeiro na marcha. Sim. Normalmente, o apresentador vai botar a sela, cabeçada normal e vai montar. Aí de baixo você já avalia ali. Normalmente, quando a gente olha de baixo, você já sabe se ele vai pegar registro ou não. Só se ele Você já apontar. Pelo base, critério Você já macho. sabe. Tanto macho quanto fêmea. Pra ir na marcha ali, você já... isso. Experiência Pelo já critério bem macho. lembrado, pelo porque critério ainda macho. vem os outros, né? Isso. Pelo critério macho. E aí pronto, você olha aqui, eu monto nos animais, porque eu gosto. Por duas coisas. Uma, até para passar um feedback pro apresentador que tá ali. Que muitas vezes você chega na fazenda, só o apresentador que monta no cavalo, ninguém quer montar. Ainda tem, pasmem. Tem criador que não monta cavalo, vocês acreditam nisso? Acredito. Muito. 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 Qual o sentido, gente? Eu não consigo entender. A não ser que você tenha algum problema De saúde. de saúde que te impeça a montar o cavalo, mas fora isso, não tem por que você criar cavalo. Cavalo não é uma coisa barata, cavalo é uma coisa cara. E não desfrutar. E não de uma desfrutar montaria. da melhor parte do cavalo, que é montar. Teve alguma live dessa aí que alguém falou assim, pô, montar cavalo é uma das melhores sensações que o ser humano pode ter. E é verdade. Você monta, eu, graças ao meu trabalho, eu monto cavalo todos os dias. Perfeito. Apesar de montar profissionalmente, ali na avaliação, não é aquela montaria Mas que você é um sai prazer relaxado. pra você. Porra, bicho. Sensação de você montar num cavalo bom, numa égua boa, que você sair assim. Eu brinco, quando eu monto cavalo, eu faço o teste da galinha. Que é o teste da galinha? Vamos comer uma galinha daqui a 5 quilômetros. Se eu conseguir ir E e voltar voltar de barriga cheia, cheia, é porque ele é bom de sela. Esse teste já fiz muito. Pô, não, mas a questão é essa. Porque se o cavalo for ruim, você até vai. Mas você não volta a 5 quilômetros de barriga cheia. batendo- Não volta não. Batendo vazio. Batendo vazio. Tá entendendo? Eu brinco assim, você monta por quê? Eu brinco que é o teste da galinha. Isso é uma brincadeira que eu faço com todos os criadores e eles Massa, gostam. top. O cara vai começar a criar. Volta e meia viram pra mim. Poxa, que eu tô começando, não sei o quê. Qual animal que eu compro? Falo, parceiro, é o seu primeiro animal? É. Vá no lugar, aquele que você montar e se sentir bem. Eu posso falar que é o melhor animal do mundo, Garupa pode falar, Davi pode falar. Mas se você montar e não gostar, não vá. Vá naquele que você montar. Chegue no Aras, tô querendo comprar uma égua assim, assado. Monte em 10 éguas. Se identificou. Se identificou com aquela égua, aquela que você montou, que eu brinco, você tem coragem de comer a galinha ali, que você montou, pronto, vá. Mas eu não monto cavalo, eu não gosto de montar. Pô, bicho, Então não compre. não tem lógica, compra um carro. Tá entendendo? Não é desmotivando, mas... Uma coisa que eu falo, A cavalo... essência, né? Cavalo é um negócio muito complicado. Ou você vive o cavalo, não é viver do cavalo, não. Viver do cavalo é muito difícil. Costumo brincar que quem vive do cavalo é peão e veterinário. Mas viver o cavalo, viver o dia a dia do cavalo, É gratificante. você vê, pô, é muito gratificante. Mas se você entrar nesse meio, se você for com qualquer coisa, você tem que ter um amor muito gigantesco pelo cavalo. Pode ser como criador, como assessor, como veterinário, como técnico, como juiz. Se você não viver o dia a dia do cavalo, não vá não. Não tiver no seu DNA. Não vá não. Se você quer entrar no cavalo apenas, vou entrar que eu vou ganhar dinheiro com o cavalo. Não é. Tem gente que ganha dinheiro com o cavalo? Lógico. Tem, vários. Conheço muitos criadores que hoje ganham dinheiro com o cavalo. Só que eles não entraram no cavalo para ganhar dinheiro. Iniciou, o start da criação foi o amor. Entendeu? É o amor. E cavalo tem um negócio que é esquisito, pô. Você sai de casa às 6 da manhã, dá 2 da manhã, você tá mexendo com o cavalo ainda com um sorriso na cara. E ainda mais Isso agora. aí é a maior As verdade. fazendas agora estão tudo botando refletor. Fica... Depois dessas lives aí, mesmo, ficar de dia. Aí À noite a fica criançada dia. sofre, viu? Não, mas tá entendendo? A peãozada sofre, mas eles são apaixonados por aquilo ali. Eles, Todos. Quem não quer ir embora são eles mesmo. Verdade. Isso. Tá E entendendo? no outro Então, dia de manhã cedo tá lá. Tá lá de novo. cavalo tem essa peculiaridade. Ou você é completamente apaixonado pelo cavalo, ou não entre naquilo profissionalmente. Não, já não. começa do sair de casa. Você trabalhar a semana inteira pra chegar no sábado
Você pegar seu carro, viajar 500 quilômetros, 300, 400 pra ir ver tropa, mexer em tropa, fazer, tem que gostar muito, velho. E quem já trabalha como a gente, tá lá todo dia viajando quilômetro, né? Pra cima, pra baixo, outro Costumo estado. brincar que o cavalo, eu faço, entre aspas, uma ecoterapia todo dia. Não, mas é verdade, pô. Às vezes quando eu saio de casa, aí você sai de casa, brigou com a esposa, e sai atrasado, e fura É o isso pneu. mesmo. Aí você liga pro criador e já fala, ó, ia chegar 9 horas, vou chegar 11, porque eu tô atrasado, e a cabeça já tá ali, e recebendo mensagem, tudo, aquela agonia. Aí quando eu chego no Aras, que eu olho do pro mundo. primeiro animal, ele olha pra mim, bicho, zerou. Ainda deu uma montada, acabou. É o melhor antidepressivo Tá que existe entendendo? no mundo. Zera. Pode ser potro, pode ser o que for. Eu brinco todo. Quem cria cavalo? Você quer desestressar? Você pode estar estressado com o que for. Questão de empresa, de trabalho, questão familiar, questão tudo. Pega um cavalo, uma égua, tira da baia e comece a escovar. Comece pela cabeça. Eu garanto que antes de você chegar na garupa, você já esqueceu todos os problemas. E esquece. Faça mano. isso. Só pegue, não é nada demais. Tire um cavalo da baia e comece a escovar o cavalo. Eu concordo. Que eu garanto que antes de chegar na garupa do animal, você já esqueceu todos os problemas. Então, cavalo é uma terapia, é um negócio muito bom. O que também... Seria me perguntaram, cheguei o cavalo, ele tá mais para pet ou mais para animal de produção? E aí, qual é a resposta de vocês? Eu digo Rapaz, que ele faz a dupla. Ele função. faz... Pronto. Exatamente. Depende do objetivo de cada criador. Depende do objetivo. Pra de mim, cada ele é os um. dois. Lá em casa é os dois. Pra mim, é os dois. Eu preciso dele pra produzir, pra viver. Mas eu tenho os meus animais que é de estimação que pra mim não tem valor. Tem aquele também que, tipo assim... É o cavalo do meu neto, esse aqui não tem preço, não. Pronto, eu ia chegar nesse ponto. Lá tem dois. Tá Se entendendo? for brigar... Lá em casa tem cavalos que não tem valor. A gente tem um cavalo, um garanhão lá, que ele serviu a tropa por muito tempo. E meu pai chegou e falou assim, olha, a partir de agora, esse cavalo não vendo por nada, porque ele já me serviu, eu tenho um amor por ele e ele está aposentado. Acabou, ele aposentou e eu amor e acabou, não tem conversa. Não importa se é bom ou se é ruim pra você. Pra gente lá, ele fez o papel dele, cumpriu com louvor e está aposentado. Pra você ver o quanto o cavalo é encantador. E isso é realmente algo que envolve. A gente já foi pro assunto registro definitivo 2 vezes. E vai pro amor. Aí a A gente vai pro roda, técnico. volta. Eu já percebi. E aí volta pra cá. Mas entenda. A gente isso, vai pro isso amor, não é a uma parte técnica Isso não é sai. uma crítica. Ah, é? É porque assim, cada ponto que aí você vai falar de cada ponto aqui, aí você pega Você uma vê que a gente se história. empolga aqui, Cada né? ponto tem uma história Tem uma que vai história ligar que alguma mexe outra ali coisa. É. com o encantamento do cavalo. Você vê como Mas- o amor ele fala mais alto do que a parte técnica, né? E muitas Isso, vezes acontece não. isso. Foi o que você falou, a emoção, né? Acima da razão. E aí O vem, cavalo. aí voltando aqui, aí o que tá acontecendo, aí é o que eu falo assim, beleza, eu concordo 100% com vocês, que ele tá no meu termo, e cada qual, tipo assim, eu adoro cachorro, só cachorro pra mim é 100% pet. Se você chegar num canil desse, que produz, não sei o que tem as fêmeas, tem os machos, pra ele vai ser o meio termo também, igualzinho o cavalo acaba sendo pra gente, eu não sou criador ainda, mas acaba sendo pra gente. Voltando aqui a lista do a registro parte- definitivo. Pronto. Agora vai, turma. Montei no cavalo, na égua, gostei. O cavalo passou ali no 70% na marcha e a égua 60% na marcha. A depender. O cavalo tá iniciozinho de doma, tá mal apresentado, tudo. Já cansou de acontecer comigo. Eu virar pro apresentador e pro dono e falar assim, bicho, me apresenta esse cavalo depois. Termina o adestramento dele. Normal, isso pode acontecer, ser negado ali e depois ele... Aprovar. Pronto. Aí foi aprovada a marcha, eu peço para tirar a cela, tudo certinho. Aí eu faço a nova resenha do animal, porque ele pode ter algumas marcações que a gente ou não conseguiu ver quando ele era potro. Potro, para quem não sabe, ele nasce, muitas vezes ele fica, a depender da época do ano, ele fica muito cabeludo. Então Sim. tem alguns rodopios, algumas espigas, algumas coisas que a gente não consegue Ver. ver direito. Então a gente faz uma nova resenha dele, faz uma conferência do microchip para ver se aquele animal é aquele mesmo. Uhum. Com leitor. Isso. E aí vem pras benditas medições. Eita, Eita, essa dá que é- medo. Aí começa. E essa daí que Essa o pessoal... dá Ei, medo. quantas piadinhas eu já escutei. A bengala do técnico é 2 centímetros mais baixa do que todas as outras. E não sei o quê. Mas quer ver uma coisa que eu já brinquei? Danilão Tanque Novo veio aqui Sim. Veio. semana passada, não foi? Foi. Não, bom demais. Danilão comprou uma bengala, ele mandou eu comprar. A mesma que o técnico tem. Pra eles ser igual. O cara que fabrica lá em São Paulo.
E aí uma vez eu tava atendendo ele, eu já sabia que ele tinha essa bengala, né? Aí ele brincando, a bengala do técnico é diferente. Eu falei, não, Danilo, eu vou fazer o seguinte, Pega a sua. eu vou deixar a minha no carro e vou medir com a sua. Pronto. Aí pronto. E aí eu fui, peguei a dele, comecei, eu falei, ué, Danilo. Só que a questão é a seguinte, você perguntou, qual o principal motivo que nega registro? Hoje, ainda é a altura. Qual o mínimo de Principalmente- altura? Não, principalmente nos machos. Que o mínimo é 1,47 m. Pronto. Isso é importantíssimo. E você atribui isso aqui. Eu acredito que tenha dois fatores. Primeiro, o fator genético, óbvio. E alimentação, nutrição. principal pra mim Eu é acho que o que mais pesa não é isso? É nutricional. Pastagem Não, pessoal. ruim, É a história que eu contei. Alimente seu cavalo, dê comida. manejo. Dê comida. Você tá vendo, eu vejo muita gente ainda me ligando, falando, eu vendo um potro, o pessoal, pô, Davi, o potro não tá crescendo. Quando manda foto, dá pena. Você vê o animal em estado de desnutrição, pô. Só carne na língua. Nutrição. Aí depois quer que o animal bata Bata o 1,55, 1,52. Não, tá pequeno. Principalmente no primeiro ano de vida. Pode, pô. Não bate. Isso eu não tô falando do 4x4, tô falando de forma maneira geral. Claro, todas as áreas lógico. passam por isso. Isso acontece muito. Então hoje, Então, hoje o principal Principalmente. motivo... pelo menos comigo, o principal motivo é esse aí. Em macho e fêmea? Fêmea é menos, né? Que fêmea, a altura é 1,40 m. Pronto, vamos lá. Mínimo de registro mínimo de registro macho. Macho é de 1,47 m até 1,57 m. Fêmea. 1,40 m a 1,54 m. E castrado, de 1,40 a 1,57 m. Anotou, né, turma? Pronto. Entendeu? Então, tipo assim, aí só que a gente faz 3 medições: altura de cernelha, altura de garupa. Lembrando que é outro detalhe que muita gente não sabe. Em fêmeas, é aceitável, por característica sexual secundária, até 2 centímetros de diferença Diferença de... da garupa ser mais alta que a cernelha. Mas eu, particularmente, já não gosto. Esse é o problema, que o tal menso. É menso. Exatamente. Isso. Eu, particularmente, já não gosto. Mas, como o regulamento permite, eu converso com o criador, eu falo, ó, eu não gosto muito disso aqui, porque nossa raça é um cavalo de sela, precisa ter uma cernelha destacada, tudo, para segurar a sela, para dar amplitude, movimento lá nas espadas, tudo. E macho, o limite permitido é que a altura de garupa seja igual à altura de cernelha. Se for meio centímetro mais alto, eu já não registro. Entendeu? Então tem esse Por conta detalhe. daquela questão que você falou do macho, que é mais exigente. Tem uma obrigação Uma maior. obrigação maior. Isso. Agora, pergunta que não quer calar. Já tentaram maquiar pra botar uma Já altura pegou? maior, pra enganar o técnico? Já pegou algum artifício? Vários. Mas esquece que eu vivo disso. Só que aí é o que eu Não, converso. eu tô imaginando a cena, Tô vendo pô. a cara dele, pô. Como ele vai falar, né? Porque ele tem que ter jeito também pra falar. Eu tô pensando Ele aqui tá como é que eu pensando, vou tá- contar esse... É porque ele já conversou comigo nos bastidores e... Mas já cheguei em alguns lugares, em alguns locais, que o cara soldou uma ferradura na outra Caramba. e deixou o talão do cavalo grandão. Só que, gente, eu vivo disso. Tá vendo aquilo ali o dia inteiro? Eu tô todo vendo dia. isso o dia todo, já tomei vários cursos. O último essa questão, que eu tomei um curso agora em Lucas Lira, que teve sábado. O professor Tenório falou muito de casqueamento, de ferrageamento, dudinha, tudo. Já tomei vários cursos de casqueamento, de ferrageamento. Eu posso não saber botar uma ferradura, mas eu sei quando a ferradura tá bem colocada. Tá entendendo aquilo que a gente tava conversando Sim. mais cedo? Então você acha que eu não sei quando o talão do cavalo tá grande e quando tá com a ferradura soldada? Aí o que é que eu fiz com esse cavalo nesse local específico? Eu medi o cavalo, quando eu medi com esse artifício, a altura deu. Tira agora aí a Aí eu ferradura. brinquei com o pessoal, eu falei aqui, tipo assim, Deu no limite deu ainda. 1,46,5. Aí eu brinquei com o pessoal, falei, mas com isso aqui, eu tenho que tirar 8 centímetros disso aqui. Devia ter uns 4. Tem que tirar 8. Aí eu só vejo um olhando pra cara do outro, assim. Tipo assim, ninguém quis... pegaram. Ninguém quis me... Não é nem me pegar, ninguém quis me rebater que Todo não mundo tinha 8 aceitou. centímetros. Porque eu botei um valor assim absurdo pra mais. Pra Aí que não- depois eu fui, parei, neguei o registro do cavalo. Chamei todo mundo, falei, ô gente, vocês querem ter um parceiro, um técnico parceiro de vocês? Ou você quer que eu pegue birra de vocês porque vocês estão querendo me enganar? Não faz isso não, pô, não vale a pena, nem pra mim, nem pra você. Ser sincero, você acaba orientando, né? Isso, claro. E tentando ajudar, né? Depender, tipo assim, cavalo ele cresce, eu não sei qual é o valor exato, mas eu já escutei de 60% a 70% do crescimento final dele, em torno de 70% dele, é no primeiro ano de vida.
Ele até 5 anos, até completar todas as mudas, os dentes juntados, ele ainda cresce um pouco. Nada, passou do primeiro ano, nada ele vai crescer mais absurdamente, não. E quanto mais velho ele vai ficando, mais difícil ele fica de crescer. Então, muitas vezes você olha um cavalo, está com 7, 8 anos de idade. 1,44 de altura de cernelha. Qual é a minha obrigação? Eu vou virar pro criador e falar assim, não, bicho, invista na ração que ele pode desenvolver. Não, ó, bicho, ser sincero com você, esse cavalo não vai crescer mais. Apesar de ser um excelente cavalo, muito machador, muito bonito, mas para efeito de registro ele não vai. Uma opção que eu te dou, que seria muito bom pra gente, é o castrado. Que tem castrar animais que vocês chamam de tardios, né? Tem alguns mais tardios. Mas é a questão mais genética. Mas não é... Existe o tardio? Existe. Só que não existe o tardio com 7 anos. Ele tem um limite. Tardio, o cavalo tá com 18 anos. Rapaz, não, o cara ainda disse que é tardio, vai crescer ainda. Tardio não é passado da validade. Por quê? Porque a gente tem uma coisa na nossa raça que é uma coisa até que a gente tem que depois parar para pensar. A gente inicia nossos animais no esforço físico Muito cedo. muito cedo. Tem gente que não tem paciência, né, Chiquinho? De Não é esperar tem gente que não tem também. paciência. Mas é a própria raça. A questão é a seguinte, você pode entrar na pista, hoje é com 39 meses, Montado. mas até no passado era com 36. 3 anos. Então já começa... O animal entrar na pista com 3 anos, você acaba, no mínimo, começando a mexer nele com 2,5. Isso se não for o animal que fez pista no cabresto, que entrou numa baia com 8 meses de idade. Tá aí, Tá entendendo? Então, isso daí... mexendo desde novinho. Ali. Então, tipo assim, então se a gente comparar a nossa raça com algumas outras raças de cavalo... Rapaz, eu lembro... Pode contar a história aqui, não pode? De boas. 1000 histórias. Já Tá aqui pra já isso, quando teve o Pan-Americano, acho que no Rio de Janeiro, não sei onde foi. Alguns Jogos Pan-Americanos. Cheguei em casa. E aí eu tô... Como é que diz? Cheguei em casa um dia de sábado, de tarde, aí tava passando um campeonato de hipismo dos Jogos Pan-Americanos. Não é minha área, a questão do hipismo, não me pergunta muita coisa sobre o cavalo de salto, não, que eu não vou saber te responder. Mas eu peguei, botei e fiquei assistindo. E aí, toda transmissão dessa, normalmente tem um narrador e um especialista daquele determinado esporte. Uhum. E aí, daqui a pouco, eu começo a assistir. Ah, tá vindo fulano de tal, montado em fulano de tal, uma jovem égua de apenas 9 anos. Fulano de tal, montando em fulano de tal, uma jovem égua de apenas 12 anos. Aí eu comecei, eu falo, pô... Uma jovem égua de 12 anos, né? Dizendo que E aí na nossa teve um raça- cara lá que fez a prova limpa. E é tipo assim, aí o cara que entendia do esporte lá, o especialista no esporte, começou, rapaz, é muito difícil, essa égua tem só 11 anos, como é que ela consegue fazer uma pista limpa, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu parei, comecei a pensar, eu A falei, experiência. Não. pô, não, ela só tem 11 anos. Mas eu acho que para o esporte a experiência Isso. conta demais. Exato. Mas é isso. idade. É a idade. A idade é o conta contrário da demais. nossa. É o contrário. Hoje fala um animal de 8 anos que tá fazendo pista aí no machador. Muito difícil. Os animais... Você tá entendendo? lesão. A lesão pela precocidade. Mas Então o a que ele gente- tá querendo falar é cavalo. É. E talvez a leitura de lá é que esteja certa, né? É isso. Não, mas o que eu falo é o seguinte. A gente acaba parando de montar nos nossos animais muito cedo. É isso mesmo. Tá entendendo? A gente Pepe? acaba assim, um cavalo... O que eu tenho visto, assim, que eu fico... Se o cavalo for campeão nacional agora, o pessoal para de montar nele. Só monta nele se tiver alguma apresentação, alguma live, ou É algum igual a gala leilão. de briga, né? Essa parte eu não conheço, eu não. também não- Brigou, ganhou, já não vai mais. Pô. Não vai mais não. nada. Assim, Pô. Não, mas ele ainda sai de novo. Mas é o que eu falo assim, o cavalo foi campeão nacional. Vou botar ainda campeão dos campeões, porque se for campeão nacional, ele ainda sai pro CBM e pra nacional do ano seguinte. Mas, tipo assim, campeão dos campeões. Acaba que o cavalo fica na baia, você só monta nele pra quê? Aí o apresentador dele só monta nele se tiver uma live, um leilão, alguma coisa. Não, e não só... Ou então ele só sai da baia pra cobrir égua e Um volta. animal, E não só um por animal escolha, que tinha um hábito Chiquinho. extremamente ativo, um animal que Atleta, era Exato. atleta. Mas assim, não só por escolha, Chiquinho, às Começa vezes a ter uma também vida por conta da sedentária. lesão, que vem cedo justamente pela precocidade de mexer muito cedo, né? Que é o que você Sabe tá uma falando. coisa que eu fiquei muito feliz. Qual foi a última exposição que teve em Salvador? É de dezembro, é Expo Marcha, Expo né? Marcha, Marcha, foi no lugar da dezembro. Fenagro. Você tava na admissão de pista lá, Não, o Zé Augusto que tava. mas você tava junto que a gente bateu um Não, papel, vocês foi, e não. Augusto. É porque sempre quando eu tenho, eu tenho que, Dá um tenho que apoio. ir na admissão de pista pedir a benção, rapaziada. Não tem... Mas é um negócio muito feliz que eu tava lá acompanhando.
na prova do... Nas provas sociais. Pode falar o nome de Aras? Claro. Pode, né? Pode, sim. Você E aí eu tá dou falando, ponto. meu Aras patrão. O RJ. microfone é seu, meu patrão. Aras RJ. Meu patrão Raildo, um abraço, meu amigo. Raildo. O cavalo dele acabou de ser campeão dos campeões no CBM. Já foi pra prova. Ele foi pra prova social pro filho dele montar, pra ser bem apresentado. Rapaz, isso aí eu fiquei com orgulho, sabe, com uma satisfação tão grande disso aí. E o filho dele monta top. bem pra caramba. Não, mas- Parabéns, viu? Independente se montasse bem ou mal, mas pelo menos monta. Mas ele Foi curtiu o cavalo. o campeão que foi pra lá, Curtiu e pra montou prova no social. campeão. Ele curtiu a bom momento. tá Exato. entendendo? E é essa parte aí que eu penso na importância. Isso daí eu gostei demais. O cavalo acabou de ser campeão. CBM foi em novembro. A exposição foi em dezembro. Sim, Pronto. Foi em foi dezembro. isso mesmo, pô. O cavalo acabou de ser campeão dos campeões brasileiros de macho, que é o segundo maior título da raça que tem No hoje. ano. Pronto, levou pra lá pra participar de prova social. Quantas vezes você já viu isso aí? Muito Então, raro. difícil. Meu amigo Raildo, parabéns e que isso sirva Parabéns. de exemplo a todos os outros criadores do Manga Larga Machador. Curta Salva seu de palmas. cavalo. Curta seu cavalo, monte no seu cavalo, independente se ele foi campeão ou não. Cavalo não pode ser só aquele bibelô, não. Cavalo tem que ser tratado como cavalo. Ele precisa ter a liberdade, precisa ser tudo. Você pode ter a melhor baia do mundo, mas com certeza o cavalo vai preferir um pasto. Sem dúvida. Isso é fato. E se você tem aquele cavalo que é um atleta, ele tá em condicionamento, tá tudo, monte no seu cavalo. Não é pra... É porque quando eu falo monte, o povo acha que é pra pegar o cavalo, passei na cavalgada como é? rapa. Da rapa, da esbarro. Não, monte, avalie o seu cavalo. Uma coisa que eu gosto de conversar muito, principalmente pra criador novo. Visite outros aras. Vá ver a tropa dos aras que tá ganhando. Saia. Saia, vá ver Sai por de quê. casa. Já que você tem uma empolgação muito muitas vezes pra pista, saia, vá ver. Monte no cavalo que foi campeão agora. Até pra você ter noção em casa. Pô, ó. Tá longe. Já tá o Tá meu, muito o meu tá longe, ó. distante. O meu já tá perto aqui. Minha égua já não deve muita coisa a esse cavalo que foi campeão, não. Tá entendendo? Mas você precisa ter essa referência. Porque em casa é sempre campeão. Mas saiu dali, você precisa ter essa referência. Principalmente pra turma que gosta de pista. E tem muito criador mais novo agora que é apaixonado por pista. Acho bom demais. Só que quando a gente vai pro cavalo, o projeto tem que ser sempre maior. Perfeito. Se você tiver um projeto de criação, se você for um criador consolidado, você sempre vai ter animal de pista. Mas se seu projeto for exclusivamente pista, você nunca vai sair daquilo. Você sempre vai ser um comprador de cavalo. Massa, massa, massa. Perfeito. Entendeu? Rapaz, Top. ele aí agora deu uma... Deu um show de... Rapaz, top. Eu gostei, viu? Não, deixa eu apertar tua mão. É. Agora, Ai, ai, Pepe, eu fui polêmico hoje, assim? Lancei alguma pergunta? Não, você foi tranquilo hoje. Eu acho que eu... Acho que Chiquinho aqui Segurei a chegou onda com o Chiquinho. com a áurea. Chiquinho já chegou com aquele dom que ele falou no É. início, que pegou a manha do microfone. O homem Tá, dominou aqui. foi. Falei Fez muito, tudo. foi? Não. Falou bem, né? Falou Muito, bem, falou bem. muito bem. Deu aula de podcast. Deu aula de cavalo. De cavalo, Manga de Larga tudo, Machador, de vida. tudo. Mas eu tenho uma pergunta, assim, só uma. Posso? Uma? Não, Uma. fique à vontade. Fica à vontade. Se eu puder responder, eu respondo. Se não... Analisou o animal. Passou na marcha. Passou na morfologia. Mas você identificou tudo, os padrões, conforme tudo. Mas identificou a índole. Puxada. Registra ou não registra? Não. Índole, animal com má índole. Animal violento, que murcha a orelha pra te bater, pra te morder. Apresentou durante a apresentação do animal, ele apresentou isso. Já aconteceu comigo algumas vezes. Tem tudo. Nega? Claro. Isso é altamente transmissível, gente. Um dos princípios fundamentais da nossa raça. Que eu costumo brincar de mamana caducando, a gente tem que montar no Manga Larga Machador. Sim. Você tem coragem de botar uma criança pra encostar no cavalo? Ah, não, ó, toma cuidado aí que esse cavalo aí, ele tem costume de morder os outros. Ele tem costume de dar coice. Cobrinho, cavalo cosquento, é isso que a gente tem que separar. Cavalo cosquento, cavalo assustado, eu tenho a maior paciência do mundo. Eu vou alisando ele todo, tudo tranquilo. Agora o cavalo violento, aquele que murcha a orelha pra te bater, pra te morder, não. Pule fora. É porque tem... O cavalo ego castrado, esse daí eu não registro, esse daí não merece fazer parte da raça. E é verdade que a índole é um dos fatores mais transmissíveis que Muito, existe. é muito transmissível. Muito, né? Muito. É simples, vamos tratar da gente. Quantas pessoas a gente conhece que tem aquela família que é... Estourado Problemática. e todo mundo ali é E estourado, acaba os sendo... filhos estourados. E aí junta a criação com a genética também, tá entendendo? O meio com o interno, né?
E aí vem um O detalhe. cavalo também é produto do meio, né? Digamos assim. Por quê? Acho que, mas você já registrou algum cavalo que ele era violento? Posso até ter já registrado. Mas no momento de registro, ele Não mostrou. Não me mostrou também. Eu não posso também estar inventando que tal cavalo. Mas se eu souber depois, eu converso com o criador e falo, bicho, não quero isso na sua tropa, não. E a gente vê. Castrar ele, É a realidade vamos- que acontece, né? Tá entendendo? Acontece. Não necessariamente comigo o cavalo vai apresentar alguma coisa. Sim. Agora, eu volto a falar. O cavalo cosquento, eu tenho a maior paciência do mundo. Eu vou alisando ele. Se precisar ficar 1 hora ali pra eu conseguir medir ele, eu fico. É. Agora, o violento, não. É porque tem Violento diferença isso aí. de má índole e um cavalo que tem um temperamento muito quente. Isso. Então tem que separar as duas coisas, né? Isso mesmo. Top. Entendeu? E eu ia falar outra coisa aqui agora, eu esqueci. Não tem problema. Mas vamos, que daqui a volte. pouco... Não, Vai, daqui a pouco Não tem vou. problema, não tem problema, sabe por quê? Ah, sim, Porque sim, só vai sim. ter que voltar aqui Lembrou, de novo, não deu tempo de... Lembrou. Não. E aí depois, outra coisa que a gente tem que botar no papel, que é lógico, na hora que eu vou avaliar o animal, na hora que o técnico vai lá para avaliar o animal, na hora que o árbitro tá jogando em pista, meu animal foi desclassificado na exposição porque ele deu um coice no árbitro. Tentou dar um coice. E o árbitro tirou por má índole. Muitas vezes pode não ter sido nem má índole do animal, mas naquele momento de apresentação pode ter sido Estresse. um estresse dele que ele tava. Ele pode... Alguma mosca, alguma mutu. Pode ser tanta coisa velho. que aconteceu ali naquele momento da pista. Como também pode ser a situação que eu falei. Passou batido no técnico, ele não fez nada com o técnico, e o técnico registrou. Não apresentou E no não dia, apresentou no no momento. dia. Sim. Tá entendendo? Então a gente Só avalia o tem animal. aquele momento, né? Exato. E aí tem determinadas coisas que o povo quer jogar, que muito criador quer jogar na conta da associação em relação aos técnicos e aos árbitros. Não, bicho, é um conselho que eu dou pros criadores. Se você percebe que seu cavalo, sua égua, tem uma índole mais violenta, você não depende da associação para saber que aquilo tá errado. Tá entendendo? Pô, você já elimina no ninho ali. Aí o cavalo tá com índole violenta. Eu não volto a falar, no trabalho com o comércio, eu não quero saber quanto você pagou, se foi caro, se foi barato, se é bom, se é... Não, só o simples fato de ter a índole violenta Casta. já é um mal pra raça. Entendeu? Então não... E o criador, ele percebe isso em casa. O que eu falo, de vez em quando você vai medir, aí na hora de medir, que a gente tem que encostar bem no animal, pô, quantas vezes acontece, não confia muito nessa égua não. Eu falo, pô, bicho, graças a Deus nunca aconteceu comigo. Uma vez só que eu tomei um coice, mas não foi... E aí já não foi maldade da égua. Ela assustou com a bengala, na hora que eu encostei nela, ela assustou. E aí ela bateu. Mas é égua mansa. Aí, tá entendendo o que eu tô falando? Tenho, mas isso aí é muito sério, muito grave, porque a pessoa que tem um cavalo assim, ela tem um cavalo, ela conhece o animal em casa, aí ela vende a outra pessoa, que já falou a metade, que vende a outro que não sabia. Aí passa o filho do Aí dono nesse do cavalo, outro Uma acontece um acidente responsabilidade grave. e aí muito acontece, grande. causando E acidente. isso, Acontece isso, acidente. por exemplo, falando do meu trabalho como assessor, eu tenho um cuidado muito grande, porque assim, muitas vezes o melhor cavalo, um exemplo, um campeão nacional, não vai ser o melhor cavalo para aquela pessoa. Isso. Quantas vezes a pessoa em confiança a mim fala, garupa, eu quero um cavalo com a índole boa, um cavalo manso, porque é para meu filho montar. Cara, eu jamais vou te vender o cavalo, por melhor que ele seja um de 100 mil, de 200 mil, se eu vejo que não é a índole apropriada para o seu Não filho. é compatível para aquela função que ele vai Exato, exercer. tem que ter a responsabilidade. Cada sapato tem que ser adequado para aquele pé. Então, isso é uma dica Cada que panela eu tem deixo sua aí, né? Cada panela tem sua tampa. Não, e aí tem também a questão seguinte. Essa questão de má índole, temperamento, tudo é altamente transmissível. Só que tem também animal que sofreu. Que traumatizou, Traumas. de trauma, de manejo inadequado. Perfeito. Só que na hora que eu vou avaliar, eu não tenho como saber se aquilo lá foi de manejo inadequado. Você só tem 1 hora, velho, pra ver aquilo. Exatamente. Tá entendendo? Aquele momento. É. Tá entendendo? Eu não tenho como saber se aquilo foi. Então a gente acaba... Aí tem que negar o registro? Tem. Mas já serve de lição também... Para que sirva de aprendizado. de aprendizado para os criadores, porque o manejo pode interferir diretamente No registro, né? na índole do seu animal lá na frente. E no registro final. No registro. Não tô nem entrando. É porque a gente não pode ficar muito preso só a essa questão de registro, questão de pista. Aí tem que estar... É algo muito maior. O Manga Larga Machado é muito maior do que o registro, do que a pista. Uma das maiores raças de cavalo do mundo. A quantidade de gente que vive do Manga Larga Machador, a influência que ela tem no meio rural, de tudo.
Então, tipo assim, vamos esquecer o registro, vamos esquecer a pista, Massa. mas o Manga Larga Machador tá aqui. É o melhor cavalo de sela, eu falo sem medo de errar, o cavalo mais confortável de sela do mundo. Eu tenho que concordar com você. Não tem nenhuma outra raça. E cada qual na sua função. Tá entendendo? Não vou comparar Manga Larga Machador com outras funções. Como a gente tá falando desse ano, não vou comparar Manga Larga Machador com um cavalo Pra derrubar de boi. hipismo. Ou pra derrubar Pra derrubar boi. Só que pra função que a gente exerce, é o melhor do mundo. E qual a função que a gente exerce? É a mais pura forma do lazer. É você montar o cavalo ali, ó, e sair despreocupado pra tudo. Você, sua esposa, sua família. Todo mundo. Ou você Ou sozinho. sozinho. Experimente o dia que você estiver estressado, bota a sela num cavalo ou numa égua e sai montado pra você ver. Agora só não pode ser montado num cavalo de má índole, né? Que aí ele te Não. joga no chão lá, você fica E dá sozinho no limão de mato. tudo. Não, você quer ver uma coisa? Tem um negócio que eu costumo falar. Montar cavalo é uma das atividades mais prazerosas que o ser humano pode ter. E é verdade. Quando o cavalo é bom. Porque se o cavalo for ruim, Ah, deixa de é ser a pior prazerosa experiência da pra vida. ser uma atividade altamente estressante. Exato. Tá entendendo? Então, tipo assim, o cavalo tem Exatamente essas assim. peculiaridades e é verdade, pô. É do 10 a 100, né? Não, com certeza. Entendeu? Então a gente tem que pensar no cavalo dessa forma. E aí muita gente fica focado na criação. E isso que eu converso, gente, começa a entender do cavalo. Começa a saber o que é um aprumo correto. Começa a saber o que é uma angulação correta. Começa a saber o que é Manga Larga Machador. Vê um pouco da história do Manga Larga Machador. E não só, eu quero comprar esse Estudar cavalo porque mais. ele ganhou a pista e eu quero esse aqui para eu ganhar a próxima pista. Não. Começa a estudar mais sobre aquilo que você está Estudar mais. fazendo. Outra dica, uma dica importantíssima para quem tá começando, é que quando Chiquinho você chamar um técnico que for visitar a sua casa, vá. Isso. Vá. E de Fique do lado. preferência, Você vai Organize a entender, tropa. você vai entender os comentários que ele está fazendo, o porquê, tudo. Você vai começar a entender melhor o seu trabalho em sua tropa. Perfeito. Fique do lado do técnico. e de preferência E vá pergunte- só você, não chamem muita gente. Isso, para os comentários ficar internos. Pra quando acontecer de você tomar rebegada Agora do vá, cavalo não passar. agora vá de coração aberto para você pra perguntar ouvir e e saber aprender, ouvir. né? Pô, aprender. Porque o comentário, o Chiquinho, ele é a pessoa mais verdadeira do mundo. Ele vai falar para você o que você precisa melhorar. Então vá de coração aberto, chame o técnico. Isso é um conselho. Chame o técnico para dentro de sua casa e acompanhe a visita. Você vai aprender muito com isso. Até porque esse técnico aqui não é só um técnico, é uma enciclopédia do Manga Larga Machado. E hoje foi uma aula. Exatamente. Acho que o pessoal de casa tá delirando aí com E eu- tanta informação, cara. E eu, meu amigo, eu tenho que lhe agradecer. Obrigado por você estar aqui com a Nada. gente, estar passando todas essas informações. Porque A gente tá realmente batendo foi uma papo riqueza. aqui, não. Não, mas esse bate-papo... É as enriquecedor suas demais. experiências- Exatamente, pô. Você enriquece o nosso conhecimento sobre o cavalo. E acho que a todo mundo que tá ouvindo aí agora, com certeza, acho que pode aplaudir esse cara isso que aí. é um dos mais respeitados na raça. Perfeito. Obrigado, meu irmão. Obrigado por esse podcast, pelo esse bate-papo, essa interação aqui. Eu acho que foi riquíssimo. Tem que ter a parte 2, então. Que Não, a gente precisa conversar. eu ia falar isso agora. E sem dúvida nenhuma. Tem muita coisa sem ainda. dúvida pra nenhuma. Eu gravei de onde a gente parou. E a gente vai ter que continuar. Vai ter a segunda parte. Porque não pode você aqui... Você tem que voltar. Você tem que voltar. É muita informação. É muita história para contar. E é muita experiência que ele tem pra passar. Muita Muita coisa que você troca, tem pra ensinar, pra né? ensinar. Esse povo que tá chegando aí agora na raça precisa de um homem desse de junto, cara. Não. A orientação bem dada, ela evita caminhos errados e encurta o caminho até o Eu objetivo. posso só corrigir uma coisa? Corrija. A orientação bem dada é muito importante. Mas ela tem que ser bem recebida também. Perfeito. Porque a comunicação... gente que acha do outro que- lado. Abra o coração É isso. Não, para receber a informação. isso. Pô, Tem gente que rimou. acha... Tem Davi gente que acha que o Neto, técnico o poeta. sai de casa assim... Porra, quem que eu vou sacanear hoje para negar o registro? Não, gente. A gente sai, a gente tem que cumprir ali o papel do regulamento. Existe um regulamento, existe um padrão racial a ser seguido. Eu costumo brincar, se eu fosse registrar só aquele animal que eu adorei, e cada 100 passava 10, e olha lá. Tá entendendo? Só que a gente cumpre o regulamento. Só que minha obrigação é o quê? Garupa, registrei seu cavalo, mas não é o cavalo que eu usaria aqui agora, não. Tá entendendo? E se eu negar o registro, principalmente o criador novo, o técnico não está te sacaneando, ele está te ajudando. Se por acaso ele negar um registro, por algum motivo, ou o animal está fora do padrão por questão de beleza estética, por questão de altura, por questão de andamento, por questão de tudo, criador novo, o técnico está te ajudando nisso aí. Por quê? Você ia perder lá na frente. Porque um cavalo usado errado
no início de criação, você perde 10, 12 anos de seleção. E aí ou você tem condições financeiras para segurar esses 10, 12 anos de seleção suprir que você fez, esse buraco. ou então acontece como a gente já viu em muitos casos, o cara lá parar de criar cavalo. E sai falando, cavalo é coisa de rico, cavalo é lavagem de dinheiro, cavalo é isso. Por quê? Porque lá atrás ele começou É só errado. pros fortes, só pra isso, pra aquilo. Tá entendendo? E que não é assim. Acontece. Chiquinho, a gente sempre costuma, ou eu, PP, aqui não tem ordem para essa pergunta, mas a gente sempre costuma fazer no encerramento aqui do nosso podcast, porque todo mundo que vem aqui vem para trazer informação para as pessoas. Então, eu queria que você desse assim, rapidamente, finalizasse com a dica, não, PP, para quem tá, você como técnico da associação da ABCCMM, qual é a dica que você dá para quem tá começando na raça? Primeira dica que eu dou para quem tá começando, monte cavalo. Se você não montar cavalo, escolhe outra atividade. Se você não gostar do cavalo, se você acha que vai entrar no cavalo apenas por causa do dinheiro, não vá não. Agora, se eu gosto de cavalo, monte. Qual o cavalo que eu inicio? Independente de qualquer coisa, aquele que você montar e gostar. E a partir daí você começa a estudar. Pô, mas meu objetivo é tal, meu objetivo é tal. A primeira coisa é montar. Segunda coisa, estudar sobre aquilo que você vai colocar o seu suado dinheiro naquilo ali. Então são as duas coisas principais para quem está começando. O resto vem como As duas consequência coisas. de uma boa criação. Montar e Estudar. Estudar. Monte e estude. Chiquinho. Francisco Gonçalves, o famoso Chiquinho. Anota Ai, aí. que viu? nome bonito, viu? Chiquinho, deixa eu mandar um abraço aqui De 10, irmão. a duas O pessoas. microfone aqui é seu. Que aqui a gente é muito voltado ao Manga Larga Machador. Meus amigos, Guilherme Zagnoli e Rafael. Os dois agora novos árbitros da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Machador. Pá. Eu sei da luta de vocês dois, eu sei de tudo que vocês Nossa. passaram. A gente tem uma amizade muito grande. Espero vocês aqui na Bahia para poder julgar várias e várias provas. Conte comigo. o que São vocês novos na precisarem. raça? Novos árbitros. Guilherme entraram e- agora. Guilherme e Rafael. Então sejam bem-vindos, viu? Guilherme e Rafael, sejam bem-vindos ao Eles estavam estagiando aqui na última exposição que teve aqui, Expo Marcha. Eles que estavam lá junto com o Márcio Leite. Quando a gente estiver lá no parque, se eles vierem, apresenta a gente. Pronto, bater um papo não, com e essa eles vão turma. julgar Vamos um pro bocado de- podcast Machador. E aí Você vai botar eles pra ficar 10 anos também estagiando? Não, eles estão... Agora os já caras entrou, é cara. hábito, já entrou. Já entraram para a raça, então, ó, boa sorte. A sorte acompanha os competentes. Uma boa jornada, essa nova etapa da vida de vocês. Massa. Parabéns mesmo. Eu sei que é uma prova muito difícil. Eles fizeram a prova lá em 2021. 2023 que conseguiram ingressar. Caramba. E tem outros ainda que estão na parte de avaliação ainda. Top. Entendeu? Bom demais. Eu queria falar isso aí porque os caras E são foi parceiros top. mesmo, Sim. irmãos. Foi top. Véi, obrigado. Obrigado. Parabéns. Tem que ter a parte Obrigado dois, de meu velho. verdade. Valeu, Chiquinho. Obrigado por ter vindo. Viu? E como ele mesmo tá falando, vamos Tem ter que a ter a parte parte 2, porque ele ficou aqui com gostinho de quero A mais. gente não conversou quase nada, pô. Dando Quase dois. 2 horas de podcast e a gente não E começou faltou quase nada e- ainda. E faltou assunto pra gente tratar aqui. não foi? Faltou, pô, tem muito assunto ainda que a gente nem conseguiu, mas PP, e o seguinte, e quem não tá inscrito no canal faz o quê? inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, segue o podcast Machador, ia falar o garupa. Segue o podcast Machador no YouTube. Compartilha e com os no Instagram. amigos. Compartilha, comenta. E outra, vou deixar aqui um forte abraço para um grande amigo meu, parceiro, João, Tropa de Elite Machador, que agora é o nosso novo patrocinador oficial. Isso aí. Ele que foi o primeiro amigo quando eu contei, falou, ei, eu quero ser o primeiro patrocinador. Bota meu nome lá, Bota que meu nome tô lá. com não você nesse perguntou. projeto. Eu quero somar com vocês. Então, Eu tive o meu prazer velho, de falar com ele em Minas, ele falou, ele fortaleceu. Exatamente. Sim. Meu parceiro, meu irmão, anda Você sempre falou. comigo nessa batalha do dia a dia Um do abraço, meu cavalo. patrão. Tamo junto, viu? A marca dele tá passando aqui. Véi, tamo junto. Turma, brigadão. Chiquinho, Obrigado. valeu. Meu velho. Valeu, Até a pessoal. próxima, se Até Deus a próxima. quiser. Se Deus Irmão, quiser. turma. Valeu. Tudo firme. Que pode...